Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Vai na Fé, com esse casal maravilhoso que nós estamos recebendo aqui hoje, que é o pastor Cid e a pastora Fabiana, do Verbo da Vida, Zona Sul. Muito bem-vindos, uma honra muito grande poder tê-los aqui. Amém. A honra é nossa, né? A honra é minha esposa. A alegria é nossa, com certeza. Ela também está muito alegre, né? Está nesse momento, nesse tempo, aqui em Porto Alegre, né? A gente tem uma estrada percorrida, mas aqui a gente se acha assim, recomeçando, né? Começando coisas novas, né? E Deus tem algo grandioso, algo novo para nós aqui. Que show! Direto de Caruaru, gente! Pernambuco! Glória! Terra boa! Bem-vinda, pastora Fabiana. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? A gente está, como diz o nosso apóstolo, a gente não está começando, né? Não está recomeçando, estamos continuando aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu já estou apaixonada aqui pelo Rio Grande do Sul. Porto Alegre é lindo. A Zona Sul é o nosso lugar agora. Ah, que legal. Aqui o pessoal diz que a Zona Sul é tudo de bom. Tudo de bom. Eu já vi nos carros aí o pessoal colocando aqui os adesivos, né? Zona Sul, tudo de bom. Tem adesivo. Tem que botar um adesivo no meu carro. Vamos colocar. Hoje vai sair adesivado daqui, ó. E também está aqui com a gente, vai me ajudar a fazer todas as perguntas possíveis nesse interrogatório, né? Nossa! Leandro Riffel. Ah, que nome é chique, para não falar rifle, né? Que é perigoso, ia ser pior. Bem-vindo também, meu irmão. Obrigado, é uma honra mesmo estar aqui, junto com o pastor Ana Fabiana, vocês são demais. E contigo, né, Vitor? Que é um cara inspirador também. Lá da Verbo da Zona Sul também, nosso baterista, um amigo de Deus, que aprendi a amar em pouco tempo, né? Porque também é uma referência de Deus na minha vida, né? Ele e a família dele também, né? Então vai me ajudar aqui hoje. E eu quero saber, sabe o seguinte, Zóio? Tem uma coisa que antes da gente falar dos pastores, eu queria saber, assim, como é que vocês se conheceram? Porque eu tenho muita curiosidade do antes, né? Então, assim, a gente está vivendo uma época de Natal, Jesus dividiu a história da humanidade, né? Antes de Cristo, AD. Depois de Cristo, DC. Então, assim, eu queria saber de vocês, como é que foi a vida antes de Cristo? Como é que vocês se conheceram? Nasceram os dois em Caruaru? Como é que foi isso? E como é que vocês se conheceram? Falaram assim, não, a gente tem que ficar junto para a vida toda, e vocês estão aqui. E depois, como é que foi essa decisão? Vocês se conheceram na igreja? Vocês se conheceram antes? Eu estou muito curioso para saber essa história, gente. Então, nós somos de Caruaru, né? Nascidos naquela terra maravilhosa. E nós nos conhecemos. Eu tinha 5 anos de idade. Mentira, gente. Olha. Ele tinha 9 anos de idade. E então, morávamos no mesmo bairro. E assim. E teve um episódio, né? Teve um episódio. Teve uma época chovendo bastante, né? E daí eu com 9 anos, ela com 5 anos. E ela não conseguia passar um riacho, né? Um córrego. E eu tinha que atravessar. E ela não conseguia, pequenininha. E daí eu coloquei ela no braço, né? Coloquei ela com no 5 braço. Anos? Eu com 9, né? E ela com 5 anos. Eu coloquei ela nos braços e passei aquele riacho ali. E aí dizem as vozes aí, né? As histórias, que ela olhou pra mim e disse assim, encontrei o meu varão. Com 5 anos de idade, cara. Então, começamos a namorar eu tinha 12 anos, Cid tinha 16, casei aos 14 anos, ele com 19, e nós fazer 19 ainda, não tem 19. E nós temos 37 anos de casado. Tinha 19? 14. Hoje eu não seria preso, porque eu já não era acredito. Maior, mas acho que é um negócio meio fora da lei. Vocês não vão acreditar nisso. Meu primeiro namorado. Olha que coincidência. Sério, teus pais. Meus pais, 19 e 14 anos. Olha aí. Que benção, nós temos gente. 37 anos de casados. A minha idade? Olha aí, meu pai. Dá pra ser meu filho? Poderia ser sua mãe. Posso pedir a paternidade já? Nossa, tem que fazer DNA. Temos 2 filhos. Vamos pro ratinho, nós vamos resolver no ratinho. Na verdade, temos 2 filhos biológicos e muitos em toda essa terra. Temos 2 filhos. Tem um aqui, né? Também então. Eu também sou, né? Porque eu sei, de vez em quando eu tô lá recebendo a palavra também. E amém. Nós temos nossa filha mais velha, com 33 anos, Renata, a esposa do pastor Caio, lá no Novo Hamburgo. E nós temos o meu filho, Renan,
com 30 anos de idade, que mora lá em Las Vegas, é um lutador de jiu-jitsu, professor, e está se preparando para o MMA. Olha aí. E o Theo também. E agora? Eu já tá aprendendo, né? E Tá? Eu sou o cobaia dele. Vamos cobaia. Nós Eu sou somos o avós, né? Nós tivemos nosso neto Benjamin, que já está com o Senhor, e nós temos agora o nosso Theo, nosso príncipe, Teodoro. Teodoro. E Um ano? 1 ano e 2 meses. 2 meses. Tava aqui com a gente. Um menino forte. feliz. Muito. Que legal. E estamos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E com muitas expectativas de tudo que a gente ainda vai viver. Amém. Ah, Nesse período, sabe, você perguntou um pouco acerca de como era antes, tal, como se conheceram. A gente se conheceu assim. Então a gente casou, né? A gente namorou. Acho que a gente passou 2 anos namorando, né? 2 anos. 2 anos namorando e a gente casou, né? E na época eu estava começando minha vida, na verdade, né? Então eu trabalhava como técnico de hemodiálise, né? Trabalhava na área de saúde. E foi lá que eu fui descoberto, né? Assim, para trabalhar na área de comunicação, né? Como é que te descobriram no meio da hemodiálise? Então, eu atendendo os pacientes, né, funcionando lá a veia, artéria, tal, ligando a máquina, aí o pessoal, eu comentava, eu falava com as enfermeiras, conversava com elas, tal, e elas olhavam assim: rapaz, você tem uma voz que parece que você faz um teste lá na rádio, tu vai trabalhar como radialista. Eu digo: não sei nem para onde vai, eu nunca tinha escutado nem rádio, não escutava rádio FM, não Não dava escutava rádio, tempo. nada. Eu digo: não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Então, mas faz um teste, vai aparecer um teste aí, que na verdade estava ia inaugurar uma rádio lá em Caruaru, era a Rádio Metropolitana, né? Uhum. E faz um teste lá, te inscreve, né? E vieram muitas pessoas vieram de outras cidades, fizeram inscrição, mais de 300 pessoas inscritas, pessoas profissionais, né? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho experiência de nada, vezes nada. E daí eu peguei um jornal, né, e fiquei no banheiro trancado. Eu morava com a minha tia antes, né? Esse costume veio bem antes. E eu ficava preso lá, trancado no banheiro e lendo o jornal em voz alta, né? Eu estava imitando o Cid Moreira da televisão. E aproveitando o eco do banheiro. Isso. Agora entendi. Exatamente. Por isso que ele levou o nome Cid. Aí eu imitava o Cid E ninguém Moreira. vai chegar na porta, Cid, que tá Não. fazendo aí? Não, eles escutavam eu falando alto e diziam: ele está treinando. Tá treinando. Idade certinha nessa época. Né? E, cara, eu comecei a fazer isso, eu tinha Esse treinamento 18, 19, por aí, né? Casei e Foi quando a gente com esse casou. hábito. E daí, rapaz, você tem algo para trabalhar em rádio e tal. Eu digo: rapaz, eu estou tentando, mas eu acho que eu nunca ouvi rádio, nada. Só assistia TV. Né? E eu queria falar sobre jornalismo, apresentar jornal, alguma coisa desse tipo, né? E daí eu fui, me inscrevi, né? Antes eu fui me inscrever numa rádio AM, né? Que era uma rádio que eu pensava que eu ia fazer isso, falar sobre jornalismo, né? No rádio AM. E aí me inscrevi, só que eu não passei no teste, porque a rádio estava precisando de repórter de futebol, repórter para futebol, né? Para transmitir futebol, para debater, enfim. E não era minha praia, né? Eu não sabia nada disso. E aí o apresentador lá chegou para mim, eu não sabia de quase nada da vida também, né? Novinho, né? Uhum. E ele perguntou: qual é o seu perfil? Eu digo: meu Deus, meu perfil? O que é perfil? Eu não sabia nem o que era isso, né? Tipo assim, o que é que você gosta e tal, aquelas coisas todas, né? E eu me perdi, né? E eu não tinha essa habilidade para narrar jogo, né? Narrar um jogo, eu nunca narrei. Meu tom de voz é baixo, né? Grave. Então, para narrar um jogo ficava estranho. Eu poderia comentar, né? Que era diferente. Mas eu não passei. E foi quando eu fui trabalhar na hemodiálise, né? Que aí o pessoal vai lá de novo. Não acho que não é para mim e tal. Mas eu vi uma rádio FM. Eu nunca escutei rádio FM. E daí eu fiz a inscrição e eu fiquei entre os 10 classificados por conta do timbre da voz. Porque a FM naquela época, né? Há 20 e poucos anos atrás, eles escolhiam pessoas com timbre de voz grave e tal, né? Hoje é um pouco relativo isso. Mas antigamente era muito requisitado. E eu passei por conta disso, mas eu não tinha habilidade de nada, de falar, de nada, não sabia o que era nada. Né? Ficava, apresenta uma música, de como é que faz? O que é que eu faço? Né? E aí eu fui ensinado, tinha um diretor lá que era tremendo, muito bom. E era super novinho também, né? Bem novo, 19 anos, cara. E aí eu comecei a ser treinado, ensinado, e eu comecei a fazer programas à noite, na madrugada, porque a madrugada você pode errar, né? Você dá a hora errada, não tem problema, ninguém está ouvindo, ninguém está escutando.
E eu falava a hora errada, enfim, abri o microfone só para falar a hora, porque eu não podia falar nada que eu não sabia, né? Nem para ler o nome da música lá, eu tinha que olhar direitinho, porque naquela época era vinil, né? Era tudo normal, assim, você fazer sem... É tudo manual, né? E não tinha nada digital, não existia digital, não existia CD na época, não existia computador, nada. Então era tudo manual. Os picapes, né, que você pegava os vinis, deixava 2 picapes, você colocava uma música no ponto, quando estava terminando a música, você tinha que estar ouvindo a música, porque você ia soltar o outro para conectar, né, para não deixar, a gente chamava na rádio de buraco, para deixar um espaço entre o outro, né, outra música. Uhum. E eu fui aprendendo a ser DJ, né, a ser apresentador e locutor. Então, a minha carteira é assinada hoje como loco-operador, né, locutor, apresentador e operador. Então, assim, foi um tempo de aprendizado mesmo. E aí eu fui fazendo aqueles programas de 10 às 2 da manhã. Foi o Love Songs, foi o primeiro programa. Depois, Como é que era, professor? Tem como reproduzir para nós agora? O quê? Um Love Songs, assim, uma coisa... Como é que era? Uma palhinha, uma palhinha. Uma palhinha. Meu Quem Deus. sabe faz ao vivo, ó. Um dos programas mais famosos. Agora eu desconcertei. Agora, Mas ele vai pensar, ele já reclama a palavra para ele falar. Ele vai falar porque é um dos programas que foi mais, na época, mais falado, mais tocado. Foi nesse programa que ele ganhou por 2 vezes o concurso de melhor voz do Nordeste. Uau! Então ele conhece esse programa romântico que era de 10 da noite às 2 da manhã. às 2 da manhã. 4 horas? 4 horas. Marcou minha vida. Eu vou dizer por quê. Nossa, Porque ele entrou. lá vem história. Ele entrou para fazer rádio com 19, 20 anos. Na época, ser radialista era como se você fosse um ator de Hollywood. Novela, né? Claro, tinha muito novela, telenovela, nas rádios. Então as meninas ficavam ouvindo o rádio, imaginando o locutor. E muitas vezes tinha possibilidade de mandar presentes, ligar, né? E tudo isso, ele muito novo, sem conhecer o Senhor, recém-casado, com uma menina, com 2 filhinhos pequenininhos. Então, nessa época, ele subiu muito. Né? O ego subiu demais. Isso aí é outro lado da história, né? E nosso casamento começou a ruir por conta desse problema. Dessa influência. E aí, só um parênteses, depois eu quero que vocês falem, Uhum. porque sempre tem aquela questão, a TV é vídeo, então tu enxerga a pessoa, a voz, Sim. mas essa questão do rádio e da voz, daqui a pouco a gente tem na nossa imaginação uma concepção do rosto que tá ali da pessoa, Uma fantasia. e aí tu vai enxergar a pessoa, nossa, como é diferente daquilo que tu tinha projetado na tua cabeça. Quando as pessoas ouviam o programa, e muita gente falava assim, eu acho que deve ser um cara alto, né? Talvez da pele, um negrão, né? Tipo preto, né? Uma voz assim, meio grossa e tal. E faziam essa imagem mesmo. E quando ia me ver, não, é diferente, né? O cara com olho azul aí, É né? diferente. É um perigo. Enfim, era muita história. Você quer um pouquinho do programa? Meu Por Deus. favor. Meu Deus do Isso céu. aí. Agora. Cara, eu não sei mais. Então, depois do Love Songs, eu estreiei também outro programa chamado Intimidade, que era um programa estilo Love Songs, que eu traduzia as músicas internacionais, o mesmo formato, né? O mesmo formato. Fazia a tradução da música e oferecia música para as pessoas e colocava pessoas no ar para conversar e tal. E o nome do programa era Intimidade também. E tinha até o Love Songs, tinha um BG, que é uma música que fica por baixo, né? O background. O Intimidade veio depois do Love Songs. Depois, que era o mesmo estilo, só mudei o nome, para não ficar... Porque o Love Songs é um programa que é conhecido nacionalmente, né? Tem aqui até em Porto Alegre, acho que deve Isso, ser. teve o Love Songs na década de 90, mais ou menos, né? Teve o Love Songs aqui. Que tem a música Love Songs are back again, Isso, né? E aí você começava a sua trilha, né? Até o Boninho Gospel olhou assim, né? Essa época também, né? E o senhor era como? É a minha intimidade, né? Aí tinha uma trilha também, mas eu não lembro a música da trilha, né? Assim, 26 anos atrás, 27 anos. Mas, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que era a abertura do Love Songs? Boa noite. Aqui é o Love Songs para você. Você que está aí no carro, está na noite, está passeando. Tem algo novo para a tua vida, você vai sentir uma emoção a mais. Vem aí, uma música que vai tocar o seu coração.
E aí começava o programa, né? O programa começava. É por isso, agora eu já entendi por que começou ruim esse casamento. Não tinha como, né, pastora Paula? Não tinha como. Imagina tu Como é não que tá você- enxergando. Nossa, aí. Fica E aí, imaginando a E aí pessoa. depois tu enxerga o homem. Eu fechava o olho. Não é verdade? Isso. Porque é um casal lindo demais, né? Então eu fechava o olho assim, falava, você que está aí no carro, você está sentado, está namorando, aumenta o som. Convida ela para uma noite inesquecível de amor. Meu Deus do céu. Realmente. E aí começavam as histórias, né? E chegava cartas, naquela época não tinha e-mail, não tinha... Eu adorava nada, era cartas. carta. Chegava cartas, centenas de cartas para o programa, né? E eu Que legal. atendia, escrevia de volta, eu tinha a atenção de ler todas, né? E tinha algumas que se apaixonavam por mim, né? Se apaixonavam pela voz, que eu não conhecia pessoalmente. E lá a gente também não deixava as pessoas subirem essa hora da noite para conhecer. Uhum. E eu era quase que uma pessoa, tipo assim, o Lobardi do Silvio Bom. Santos, né? Que ninguém conhecia. Atrás ali do- Mas a voz era muito famosa. Depois eu fui Sim. apresentar shows em casas de eventos, enfim, aí fiquei conhecido. Mas era mais conhecida a voz do que mesmo a pessoa. Né? E, enfim, eu fiz televisão também, né? Eu fiz o curso de comunicação social. E aí passei um tempo sendo âncora, um pouco de tempo mesmo, quando chegou uma TV lá, aquela filial da Globo. Mas eu passei pouco tempo porque o salário era desse tamanho, né? E eu disse, é melhor vender propaganda. E eu gostava de vender propaganda porque tinha uma comissão. E eu abri uma agência de publicidade. Agência. E eu já tinha alguns clientes, né? Que eu vendia para rádio, para outdoor, para várias coisas. Né? Agora tudo, como é que eu posso falar? É o digital e o Analógico. analógico. Então era tudo analógico. Uhum. Né? Eu lembro que até no curso de comunicação social, eu aprendi a fotografar com câmeras analógicas, a revelar filmes, né? Filmes polaroides, filmes no estúdio assim, todo escuro, né? Você entrava com o filme ali, estava na água, depois pendurava para revelar, e só ligava a lâmpada depois que tivesse revelado, e você imprimia, e era algo bem, bem interessante. Tudo analógico, né? Hoje, eu tinha aqueles filmes, né, que tinha que contar 24 poses, 36 poses, e você não podia queimar uma foto. Se você Era um tirasse uma foto desespero errada, queimar uma perdia. foto, né? E eu sou daquela época, então eu aprendi tudo analógico, né? Então, a rádio, para mim, foi um aprendizado tremendo. Hoje não, hoje você chega na rádio, põe lá um programa, tem um digirádio, tem alguns programas, né, que você vai embora o playlist das músicas, você dá pausa e fala, e solta a pausa, vai embora a música. Você está nem preocupado com isso. Mas antigamente era vinil, você colocava um por um, não podia dar um problema. Imagina você nervoso, a agulha lá Riscando riscando o o disco lá, não pode. Então assim, eu aprendi mesmo essa situação. Hoje é bem leve, né? O locutor hoje, ele tem menos trabalho. Eu alcancei essa época também no digital, né? Mas já foi no final, né? Final da reta. Então, você perguntou como foi assim que a gente se conheceu Isso. e como nós conhecemos o Senhor. Isso, aí nessa transição, Passamos 10 anos casados, vocês já estavam casados, já tinham dois filhos, dois Dois filhos, filhos. 10 anos casados. a Renata e e o o Renan. E o Renan. E 10 anos casados, se trabalhando em rádio e televisão. Então, muito popular, com muito acesso a muitas festas, a uma vida noturna bem vivida, Bem intensa, né? bem intensa. Nosso casamento ruiu. Nós nos separamos com 10 anos de casados. Isso. E ele mora no apartamento e eu fiquei na minha casa com meus 2 filhos pequenos. E nesse tempo, passamos 2 anos e 8 meses. Então, com 1 ano de separado, Cid encontrou-se com o Senhor. Ele foi alcançado pelo Senhor. Amém. Ele entregou a vida dele ao Senhor. Tem uma vida totalmente destruída e teve esse encontro com o Senhor. E 1 ano depois Como é que foi esse encontro? de Cid, posso falar? Pode, mas tanto Ele frequentava muitas festas de boates, noturno era a vida dele era noturna. Uhum. E um dia ele estava vindo de uma festa, às 3 horas da manhã. Eu me lembro desse dia, porque mesmo separado a gente se falava muito, Cid é muito responsável. Então, mesmo separado, ele sempre teve a responsabilidade com Fabiana, afinal de contas, casei aos 14 anos de idade, né? Uhum. E eu tenho muitos irmãos, pai, mãe, tudo mora na mesma cidade. Eu separava. E em Caruaru, eu sei que o pessoal resolve era de outro jeito. É. Era... Como é que é o nome da faca lá? Como é que é o nome da faca? Peixeira. Peixeira. Eu tenho muito irmão. Acho que o pessoal entendeu, hein? Lá tem 5 irmãos. Né? E ele Ele não queria separar por Não. 5 irmãos, né? Nós Não. separamos de casa,
mas não nos divorciamos, né? Uhum. E ele continuou sendo responsável por mim. Então, ele veio dessa festa, 3 horas da manhã, morava num apartamento, e quando ele entrou num apartamento, ele passou por uma parede toda de vidro, e quando ele olhou para a parede, ele viu o reflexo dele como um demônio. E ele correu para o quarto, ligou para mim, e ele ouviu uma voz falando com ele. Quando ele correu para o quarto, uma voz dentro do apartamento disse assim: é essa a vida que você quer? Eu tenho uma vida melhor para você. Ele ficou apavorado, ligou para mim, 4 horas da manhã, e disse: Fabiana, tem alguém no meu apartamento e eu vou morrer. Essa pessoa vai me matar. E desligou o telefone, e ali ele orou ao Senhor e entregou a vida dele a Jesus. Bah. E eu imaginei realmente que tinha alguém no apartamento, que ele tinha levado alguém com ele. E no outro dia, ele me procurou e disse que tinha tido um encontro com o Senhor, que a vida dele tinha mudado. Aí você pode perguntar: e você, Fabiana? Não acreditei. Tem relacionamento Normal, com ele, normal. de tudo que ele já me fez, agora virou mentiroso. Agora Piorou a ele situação. vai dizer que está frequentando uma igreja e agora é um santo. O que todas as pessoas dizem, né? A maioria das pessoas, quando encontram-se com o Senhor, a família olha para ele e só lembra daquilo que ele fazia, né? E houve até, na época, houve até aposta na cidade. Cid Henrique está dizendo que está frequentando uma igreja. E quanto tempo ele vai durar nessa igreja? Então, algumas pessoas diziam 15 dias, 1 mês, 2 meses. E eu não queria contato com ele. E com 2 anos depois, eu tive um convite para ir para um evento em um lugar só para mulheres. E eu fui para esse evento sem saber que era uma igreja. Era um local fora da igreja. E ali foi... Eu gosto de dizer que foi me apresentado o homem das 5 letras de ouro. O homem que ia resolver minha vida. O convite era assim: Fabiana, você vai para um lugar, eu vou te apresentar um homem, e esse homem vai mudar a tua vida. Agora você pode imaginar, uma mulher com 26 anos, separada há 2 anos, com 2 filhos pequenos, com uma vida totalmente destruída. Eu trabalhava, eu sou educadora, eu sou professora, e trabalhava no SESC, muito conhecido. E eu dizia assim, meus pais diziam assim: Fabiana, não se preocupe, que Deus existe. Ele vai pagar por tudo que ele te fez. E Deus vai te dar uma nova vida. Ela estava inspirada por vingança, né? Meus pais, sem conhecer o Senhor como nós conhecemos, diziam assim: Deus é bom e ele vai te dar uma vida boa. E ele, não ligue para ele não, porque ele vai pagar pelo que ele fez. Então eu fui para aquele lugar com aquela expectativa de conhecer o homem que ia mudar a minha vida. Com 5 letras. Não ficou imaginando, deve ser. O homem com 5 letras. E eu costumo dizer o homem das 5 letras de ouro. E ali eu nasci de novo e passei alguns 3 meses sem dizer a Cid, porque eu não queria que ele imaginasse que eu fui procurar o Senhor, porque eu queria que ele voltasse para casa, porque meu casamento já estava falido há muito tempo. Não, eu não acreditava mais. E continuei indo para a igreja. E alguns meses depois ele me pediu para levar os nossos filhos na igreja. Que ele disse: Fabiana, todo mundo sabe que eu tenho filhos, mas ninguém acredita, porque nunca viram. Tu deixa eu levar os filhos para a igreja? Eu disse: deixo. Se você me der uma carona, me levar em casa, eu deixo. Aí ele passou na frente da igreja que eu frequentava, que era a mesma igreja que ele frequentava. Era a mesma igreja. E nenhum dos dois sabia. Eu frequentava à tarde, Verbo da Vida, Caruaru. Eu frequentava à tarde, Cid frequentava à noite. O pastor nos conhecia, mas ele não disse, porque quando eu fui para essa igreja, eu disse assim: pastor, eu contei minha história e disse: eu não quero que meu marido saiba que eu estou indo para a igreja, porque ele vai pensar que eu quero ele, eu não quero. E nesse dia ele passou na frente da igreja e ele disse: essa é minha igreja. E eu disse, teve um choque. Eu tive um choque. Bah. E eu tive um choque e eu disse: Só um pouquinho, que esse momento bar, foi muito importante. Ela não falou bar, né? O pastor sempre falou um bar. Eu quero que vocês registrem esse momento. Quantos anos está em Porto Alegre, pastor? Ih, cara, 2 anos. Fazer 2 anos. 2 anos. Registrem. Já tem um bar. Eu esqueci do Uchi, né? Ele é o lado gaúcho e eu sou a nordestina. Então, à noite eu fui para essa igreja com ele, com os nossos filhos. E quando cheguei lá, procurei o pastor e disse: pastor, eu fui enganada. O senhor não me disse que ele frequentava essa igreja. Esse, na verdade, você não foi enganada. A gente estava dando tempo para que você pudesse descobrir por você só que Deus pode transformar pessoas. Aí começamos a frequentar a igreja juntos, separados. E em novembro de 99, eu descobri o que é perdão. Porque, na verdade, sempre se fala em perdão.
Mas as pessoas imaginam que perdão é você esquecer o que a outra pessoa fez. Uhum. Então, dizer assim, eu não tenho como perdoar, porque o que ele fez, Nunca vou esquecer. eu nunca vou esquecer. E um dia o Senhor falou comigo com toda tranquilidade durante a ministração. Não foi uma ministração apelativa. O pastor estava pregando um assunto de família e falou sobre perdão. E Deus falou comigo, você não tem Alzheimer. Quem esquece é quem tem Alzheimer. Você tem saúde, a sua cabeça é boa e você vai sempre lembrar. Mas isso, o que você lembra, não vai definir o seu futuro. Porque perdão não é você esquecer, é uma decisão. E quando você decidir perdoar, o beneficiado vai ser você. Né? Porque você vai liberar aquela pessoa para avançar e você vai estar livre para correr sua carreira. E aquilo que você lembrar, você não vai sentir a dor. Vai ficar como uma lembrança. E nesse dia eu perdoei e com um mês depois ele voltou para casa e nós estamos, nós estamos seguindo nessa caminhada Então, com o eu Senhor. lembro. História maluca Aham. e abençoada. Abençoado. Eu lembro que quando eu. Ó, isso dá um livro, hein, gente? Foi bem no Natal, não foi? Foi bem no Natal. Foi bem no Dá Natal. um livro. voltei pra Quando é que casa. sai o livro? Vamos ver, vamos tentar. Quando eu saí de casa, não é aquela música, tá? Quando eu saí de casa. Quando eu separei dela, assim, eu também perdi, né, dentro de mim, no meu subconsciente, na minha consciência também, eu perdi a moral dos meus filhos, o respeito, porque eles me admiravam e passaram a não admirar mais pelo que eu fiz. Né? Eu abandono. Eu abandonei ela, eu traí, eu fiz muitas coisas erradas que eles ficaram bem assim distantes. Né? E quando eu volto para casa, eu restauro isso. Né? Eu conquistei de volta. Não tem preço isso. Não tem preço você restaurar algo. Eu sei que foi Deus que fez isso. Por uma falha, mas por causa de um perdão. Sabe? Perdão, ele transforma a pessoa. Foi por causa desse perdão dela. Né? Não foi por causa da minha habilidade, não foi por causa de mim, não. O perdão, ele alcança o coração. Ele sai do âmbito da mente, né? Ele sai do âmbito do achismo, do remorso, porque muitas pessoas confundem perdão com remorso. Né? Perdão é uma coisa, remorso é um arrependimento momentâneo que tem até emoção, tem choro, mas a pessoa volta a fazer a mesma coisa depois, porque não é perdão. O perdão não é um esquecimento, mas é uma decisão de você não tocar naquele assunto mais. É você não... Aconteça o que acontecer, você não toca mais naquele assunto. Perdoou, deixa para trás. Como a palavra diz, né? Joga para trás, né? No mar do esquecimento. E foi nesse tempo aí que eu resgatei a moral dos meus filhos para comigo. Então foi o maior presente. Né? Eu sei que o presente é ela. A gente tá vivendo, tá junto. Mas não tem coisa melhor para um pai quando ele descobre que restaurou, sabe, o vínculo dos filhos. Né? Que o dela eu já tinha restaurado porque ela me perdoou. Mas os filhos eu não sabia como é que eles iam encarar isso. E eu voltei para casa, né, e comecei a eles chegarem mais perto. Eles ficaram muito estranhos. Assim. Eu passei quase 3 anos, né, fora de casa. Né? E eu não nesse período, assim que eu separei dela com 1 ano, eu me converti. E depois dessa conversão eu não fiz mais nada assim, de namorar, nada. Né? Porque eu estava crendo na restauração. E foi por causa do perdão dela mesmo. E aí eu lembro que um dia eu disse para ela, a gente estava voltando um pouquinho, né? Eu estava a ponto de separar dela. Eu disse, olha, eu descobri que eu não te amo mais. Né? E a gente escuta muito isso, né? As pessoas separam porque não amam mais. Na verdade, isso não existe. Né? E aí ela dizia, você não sabe, mas você ainda me ama. Um dia você vai dizer que me ama. Você vai descobrir. Porque ela sempre foi apaixonada por mim, né? Ela sempre foi apaixonada. Mesmo separada, ela brigava comigo, discutia quando sabia de algumas coisas que eu saía para alguma festa. Ia buscar ele nas festas. Ia buscar nas festas, separada já. E eu dizia, a gente não tem mais nada, eu não te amo mais. Ela disse, você um dia vai dizer que me ama. E daí o tempo passou, né? A gente se converteu, né? Voltamos e tal. E como é que o senhor escolheu a igreja? Como é que o senhor... Nossa, eu vou entrar nessa igreja aqui. Então, uma pessoa, né, um pastor de lá, essa igreja Verbo da Vida estava iniciando lá os primeiros cultos, não tinha prédio, não tinha nada, era uma sala, era uma casa, e tinha um senhor lá, e eu tinha uma agência de publicidade, tinha um escritório, né, eu tinha alguns clientes e tal, eu tinha um trabalho, tinha rádio também, e aí ele foi lá, né, conhecer e me falar comigo, e começou a pregar para mim, começou a falar de Jesus para mim. Todos os dias.
E daí eu disse, rapaz, eu acredito em Deus, tal, eu tenho isso. E ele foi falando, e eu senti a necessidade de conhecer. Eu disse, então eu quero ir lá nessa igreja. Não, é um escritório, a gente está se reunindo lá, vai lá. E eu fui, comecei indo. Daí ele fala com o Ministério Verbo da Vida, né, o pastor Décio, né, lá de Caruaru, ele fala com o Ministério Verbo da Vida para enviarem um pastor para lá, né, para assumir essa igreja. E aí esse pastor veio com um tempo depois, ele foi para lá e alugaram um prédio, já se transforma numa igreja. E daí eu comecei a congregar, né? E aí 1 ano e pouco depois, né? Eu acho que quase 2 anos, né? 1 ano e pouco. E aí ela veio, né? E começou a congregar e a história que ela contou, né? A partir daí... Cada um num turno diferente. Num turno diferente, né? Lá na mesma igreja. Eu achei isso sensacional. mesma igreja. Eu não sabia o poder da palavra. Mesmo assim, eu já falava. Então, quando ele disse assim, naquele dia eu disse, você me ama, você não sabe ainda, mas um dia você vai descobrir, você vai me dizer. Então, nós voltamos o casamento, ele voltou para casa, continuamos a congregar, e o Senhor nos presenteou ele com uma rádio. Ele era radialista, e agora ele era dono de uma própria rádio, chamada em Caruaru, existe essa rádio até hoje, a Rádio FM, Caruaru FM. E ele agora é dono de uma rádio, conseguiu adquirir, lutou lá para concessão e conseguiu. E nesse dia da inauguração da rádio, foi uma festa muito grande, num dos maiores salões de festa lá de Caruaru. Foi no shopping, né? Foi no shopping. E todos os empresários que conheciam a nossa história, que viu a gente separar, que viu toda a destruição toda, nos viu juntos. E ele foi convidado para fazer a abertura da rádio. Então, nesse dia, tinha 182 rádios conectadas a Caruaru FM para ouvir os discursos na abertura da rádio. E eu lembro que eu estava lá sentada com os meus filhos, com meus pais, e eu não estava esperando por isso. Então, ele levantou e começou a agradecer. Eu queria agradecer primeiro ao Senhor por esse presente. Eu sei que sem o Senhor eu não teria chegado até aqui, mas eu gostaria mesmo de agradecer a minha esposa. Eu gostaria que minha esposa ficasse de pé, porque um dia eu disse a ela que não amava. E ela, na sua perseverança, insistência e fé, ela disse que um dia eu ia ter a oportunidade de dizer. E eu gostaria de dizer, não só a Caruaru, a vocês que nos conhecem, mas a 182 rádios. Cidades. As 182 cidades conectadas estão ouvindo, conosco, né, que é o alcance das rádios, tá? Que eu estou aqui porque existe uma esposa que decidiu acreditar no Senhor e decidiu dar um voto ao Senhor de confiança a mim, me perdoar, e eu te amo, Fabiana. Linda, gente. Então, eu posso dizer aquela frase, esperei com paciência no Senhor. É uma história que no primeiro momento inacreditável, né? Não pode ser verdade isso, de 2 anos congregar na mesma igreja sem um turno, outro no outro, sem saber. E aí tu começa a entrar dentro da história. Na época eu não dirigia. É verdade. Na época eu não dirigia, então eu só ia para a igreja à tarde. E ele só ia para a igreja à noite por conta do trabalho da agência. E todo mundo ficou caladinho, porque quem faz a obra é o Senhor. Ela falou, né, quando a gente tinha separado, ela falou que eu era responsável, tal, assim. Eu, além de suprir a necessidade da casa, eu ainda pagava a faculdade dela. Né? Eu pagava a mensalidade da faculdade dela, ela se formou como pedagoga e trabalhou em faculdade, trabalhou em escola particular, enfim, no município. Teve uma vida assim bem concursada. Teve uma vida bem extensa na área da educação. E assim, desse período em diante, a gente começou a querer aprender mais da palavra. Foi aí onde chegou o Rema. Isso. Né? O Rema chegou na minha vida no ano de 99 e 2000. 2000. Isso. Aí eu concluí o Rema no ano de 2000, há 23 anos atrás. E daí eu comecei a fazer o Rema, fiz o Rema. Né? E aí ela fiz o Rema. Não, ela não fez ainda quando eu estava fazendo. Ela fez um ano depois. Um ano depois. Por que você não fez a Não sou da turma pioneira, porque existia na época do Rema um regulamento bem fechado. Né? Esse regulamento, ele dizia assim, que as mulheres só podiam frequentar o Rema se fosse de saia, abaixo do joelho. E eu era professora, trabalhava em faculdade, trabalhava em escola, corria muito. Então, minha roupa básica era terninho, calça e terninho. E eu fui fazer a inscrição com o meu marido. E quando cheguei lá, eu disse, tem que usar saia. Aí a diretora olhou para mim e disse, não tem que usar saia. Você só entra se tiver de saia.
Então era obrigatório. Aí eu olhei, eu disse, é obrigatório. Ela disse, na verdade, nós não ensinamos usos e costumes, mas é uma forma de você se disciplinar, de você segurar as suas vontades, é uma forma de você ser treinado, porque aqui é um centro de treinamento bíblico. Esse regulamento faz parte do treinamento. Eu disse, eu até usaria saia. Obrigada. Não. Nunca. E não fiz o rema. Hoje, fiz o rema um ano Então depois. fez comigo, né, junto. Me formei em 2003. E hoje e desde 2011 sou professora do rema. E uma das matérias que eu ensino é submissão e autoridade. E fui diretora do rema por 12 anos. Aí eu digo que o mundo não gira, o mundo capota. E fui diretora do rema por 12 anos. Mas um ano depois, quando tu foi fazer o rema, tinha que usar saia ainda? Eu já usava até vestido. Eu era outra pessoa. Eu passei em menos de um ano resolveu. Passei um ano sentada e aprendi que precisamos nos submeter, aprendi a bênção da submissão, aprendi que não é uma obrigação, mas é uma decisão de coração também. Então eu fui ouvindo a palavra que nos muda, a palavra que nos transforma. E um ano depois eu já estava preparada para me render e fui de vestido, fui de saia. E o rema, ele foi um start para vocês pensarem como é que surgiu a questão assim, nossa, acho que a gente vai destinar a nossa vida a um ministério de ser pastor. Quando eu estava ainda não tinha isso. Não tinha clareza. Isso. Quando eu estava fazendo rema, sentada nas cadeiras no segundo ano, tem uma matéria. Eu só fui fazer o rema. Minha maior intenção de fazer o rema é por conta de uma das matérias que existe na grade curricular, que é família cristã. Então, aonde eu mais fui derrotada, destruída, onde eu não sabia o que fazer com a minha família, eu queria agora, à luz da palavra, entender sobre casamento. Então, fazendo essa matéria, família cristã, durante essa matéria, o Senhor falou comigo de forma muito clara que eu ia ensinar essa matéria no rema, que eu ia ser professora, que as minhas habilidades didáticas que Ele mesmo me deu para o secular, eu ia utilizar para o reino, que eu ia ensinar essa matéria. E Cid servia na igreja, ele pregava a palavra, servia nos departamentos, mas ainda não tinha nada tão claro para que o que o Senhor ia utilizar ele. Agora, comigo, eu tinha clareza que eu ia ensinar no rema. Não dirigir, mas ensinar, ia ser professora. Porque, afinal de contas, é a minha formação também verdade. no secular. Mas como é que surgiu? Eu quero entender. Deus foi trabalhando. Servindo na igreja. A igreja é o campo que Deus usa para que as pessoas sejam lapidadas, treinadas, esticadas. Habilidades são colocadas sobre as pessoas. A gente observa muito, e eu sei que vocês também observam, muitos cantores despertam o chamado cantando num grupo da igreja. Né? Às vezes o cantor é criança, jovenzinho, né? Começa na igreja. Né? O campo, a igreja, é um campo que o Senhor usa. Então, muitas pessoas não entendem. Por que eu vou servir na igreja? Porque ali o Senhor vai te lapidando, vai te treinando, vai te preparando para o algo mais que Ele tem para a tua vida. Então, se te servir nos departamentos, a gente passou... Na verdade, nós servimos em todos os departamentos da igreja. Praticamente, só não no louvor. Pô, eu ia pedir para cantar uma... Porque Deus tem cuidado com a sua igreja. E no ano de 2007... Você cantar o Happy Day. E no ano de 2007... Pronto, a gente já estava fazendo... A gente já estava servindo na igreja... no departamento de casais, promovendo eventos, né, pregando para casais, e chegou em Caruaru, chegou no Recife, a primeira escola de ministros itinerantes. O nosso ministério, Verbo da Vida, nós somos um ministério do ensino da palavra. Então, nós temos 3 escolas. A escola Rema, que é 2 anos, que prepara todo crente para servir com as habilidades, né, e com excelência para o Senhor. Temos a escola de missões, que são para aquelas pessoas que têm um chamado missionário. Então, eles vão diretamente para Campina Grande, passam um ano em Campina Grande, na Paraíba, e lá eles são preparados, lapidados, equipados para o campo missionário. E nós temos a escola de ministros, que são aquelas pessoas que fazem o rema e que percebem, que tem aquela convicção interior, que foi chamado nos 5 dons ministeriais, que foi chamado para fazer algo específico dentro do corpo de Cristo. Então, essas pessoas vão fazer essa escola, que é a escola de ministros. E nós já sabíamos, Cid já estava pregando, eu já estava servindo nos departamentos, ministrando sobre família, e nós fomos fazer no Recife
quantos quilômetros de Caruaru? 132. 132 quilômetros de Caruaru para Recife. 1h30, assim. Durante um ano essa escola. E quando nós estávamos fazendo a Escola de Ministros, em 2007, o Senhor nos separou para ficar à frente de uma congregação, de uma igreja que era ligada, uma igreja ainda que estava novinha, que estava começando, mas precisava de um casal que ficasse à frente. E durante a Escola de Ministros, nós fomos separados para ficar à frente dessa congregação. Mas tem uma história. Era em Caruaru também? Caruaru. Tem uma história antes. A gente estava fazendo escola de ministros, né, lá em Recife. E eu trabalhava na rádio, eu era dono da rádio, tinha um sócio lá. Aliás, tinham 2 sócios, né? E eu estava lá trabalhando normal, né? E Deus trata comigo, isso 1 ano antes, 2 anos, na verdade, antes, para que eu pudesse largar a sociedade. Né? Que Deus tratava muito comigo e confirmava com alguns profetas que iam para lá, para os eventos. E nós participávamos também de um ministério da ADONEP, não sei se você já ouviu falar. Não. A ADONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Então, eles alcançam os empresários que não têm tempo de ficar na igreja, os artistas, jogadores de futebol. Né? Eles alcançam esse público em jantares, né, promovidos pela ADONEP. Né? Essa associação ela é uma associação muito importante aqui no Brasil, a sede é no Rio de Janeiro. E eu fui para um evento desse, né? E lá nesse evento, um profeta estava ministrando e olhou para mim e disse: Deus fala contigo para largar a sociedade. E eu digo, caramba, Deus tem falado comigo sobre isso. Eu já estava na rádio fazendo um programa evangélico. Eu era muito envolvido e muitas pessoas se converteram e iam para o Verbo da Vida porque eu vi o programa comigo. O nome do programa era Alfa e Ômega. Ah, que especial. Alfa e Ômega, todas as tardes, das 6 às 7 da noite. E eu ministrava, eu pegava os livros de Kenneth Hagin e começava a ministrar com eles na mão mesmo. Falava fé, falava tudo que tem naqueles livros. E as pessoas ficavam impactadas porque era uma palavra diferente. Não era religiosidade, não era nada assim que você pudesse fazer para alcançar a Deus. O que eu tenho que fazer para alcançar algo de Deus? Né? E a palavra diz o contrário. Né? Jesus já fez todas as coisas na cruz do Calvário e você só precisa pegar pela fé. Como funciona isso? Então eu explicava, ensinava sobre fé. Né? Eu usava aquela passagem de Marcos 11:23 e explicava, né? Se alguém, né, disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar e não duvidar no coração, se fará o que se diz. Então você tem que dizer, você tem que falar, declarar. A fé ela é do coração, né? Você não precisa ver para crer, você não tem a fé de Tomé. Na verdade, todo ser humano tem essa fé, mas quando você nasce de novo, aí vem a fé do Espírito, a fé do coração. Você não precisa ver para crer. Não é por vista mais. Então eu estava ensinando sobre fé. E muitas pessoas, e até eram evangélicas, não tinham esse nível essa qualidade de ensino tão diferente. Não é que só fé. Simples, na verdade. Simples, na verdade. E daí muitas pessoas se convertendo. Então eu fui crescendo. E aí Deus trata comigo acerca de um chamado. E eu não sabia por onde começar. Eu tinha feito rema, não tinha feito escola de ministro ainda, mas eu estava caminhando para isso. E daí, esse profeta veio de São Paulo, da ADONEP, e disse: olha, Deus estava falando comigo que você precisa largar uma sociedade. E eu guardei aqui. Passaram-se 1 ano, né, passou 1 ano, e aí veio outro jantar da ADONEP. E aí eu já levei os meus 2 sócios para esse jantar. Eu disse: não, eu quero alcançar eles também para Jesus e tal. Né? E eles vieram, sentaram comigo. Tal. Aí outro profeta, não conhecia a mim, nem a história, nada. Ele disse: Deus fala comigo, você está retardando o que Deus tem para você. Era outro profeta? Outra pessoa, nada a ver com aquela primeira. 1 ano depois. Por que você ainda está com a sociedade? E eu digo, Você- e eles do meu lado. Você não já Eles do ouviu meu do lado. Senhor que você precisa largar essa sociedade? Aí alguém olhou para ele e perder esse teu sócio. E eu, caramba. E foi passando, né? Chegou um dia, né? Terminou o evento e tal, então passou-se o tempo. E chegou um dia que eu fiquei muito inquieto dentro de mim. E ninguém tinha falado comigo: você vai assumir a igreja. Não, nada disso. Não tinha promessas de nada. E apenas congregava na igreja. E aí eu digo: não, eu tenho que tomar uma iniciativa. 2006. Deus está falando comigo claramente, eu estou retardando. Fazia 2 anos que eu não tinha falado, não tinha obedecido, na verdade. E daí eu cheguei em casa: Fabiana, ou eu vendo a rádio, ou eu presenteio a rádio para alguém,
mas hoje vai ser o meu último dia naquela rádio. Decisão. Decisão. Então, eu tinha um padrão de vida bom, né? Tinha carro, casa e tal. Pagava as contas, né? Enfim. E agora eu ia ficar desempregado, né? Porque eu ia vender, eu ia largar tudo, eu não ia ficar com nada. Para mim construir ou instalar a rádio, eu vendi a agência. Tem os equipamentos da agência, tudo eu vendi. Algumas coisas também, né? Eu vendi a agência para a rádio ficar de pé. Né? O sócio, claro, né? A gente entrou e dividiu as despesas, que eram uma despesa muito alta. Foi na época daquela situação da energia, que faltava muita energia, que as pessoas estavam comprando muito gerador de energia. Então a gente precisou comprar um gerador de energia também. Então foi um gasto muito alto. E nós fizemos uma rádio, realmente uma rádio, né? Todos os equipamentos top, assim, tudo muito bom mesmo. Né? Um estúdio profissional, tudo profissional. Era muito legal. E eu tive que abrir mão. E aí eu cheguei para o sócio, rapaz, eu vou vender minha parte para vocês e tal. Aí ele disse, não, a gente não quer comprar. Eu disse, então eu vou vender fora. Não, vender fora não dá, porque a gente tem um contrato de gaveta que somente a gente três, né? Quem for vender tem que trazer uma pessoa que a gente aceite. Né? Eu digo, meu Deus do céu, então compre. Não, a gente não tem interesse de comprar. Por quê? Eu era o precursor, eu era aquele que idealizou, eu era aquela pessoa que estava todo dia lá, eu entendia do assunto. E liderava. Eu liderava, eu e o outro sócio também, ele também era radialista, eu liderava muito. E eu era como cabeça, né? Mas eu queria largar, né? E eu queria largar. Ela trabalhava, ela tinha três empregos também, trabalhava, ganhava muito bem, né? Faculdade e tal. Ela ensinava... E ela já sabia da tua decisão? Não, ela ensinava didática e tal, então ela tinha um salário legal. Eu disse, pronto, passar a fome eu não vou, né? Pelo menos a mulher vai fazer a feira. Ela faz a feira. E aí eu decidi, cheguei para eles e falei, a gente não aceita, aí relutei, e acabaram aceitando, me pagaram, assim, algo irrisório, né? Menos da metade do valor da rádio. E aí eu entreguei e tal, e fiquei desempregado. E quando foi? Isso foi em final de 2006 para 2007. Isso. E a gente estava fazendo escola de ministros em 2007, lá em Recife. E daí o pastor chegou para a gente e disse, olha, eu tenho algo para falar para vocês. E aí ele falou, né, e disse, olha, no final ele disse, olha, eu quero que vocês assumam, né, dirijam uma congregação pequena que está surgindo agora, na cidade de Caruaru, em um bairro que está lá. E a gente ficou surpreso, né? Tá bom, então a gente vai. Eu não sei de nada, não tenho, né, tanta experiência, mas vai ser a primeira experiência. E aí a gente começamos em 2007, né? E a igreja era bem simples, assim, um prédio muito feio, as coisas muito simplórias. Mas já era uma igreja de 5 anos. Mas já tinha 5 anos. E tinha 150 membros. 150 pessoas. E era algo num bairro bem carente, né? Carente. E precisava de muita coisa na igreja. Então precisava de piso, teto e parede. Era bem triste, assim. E para você ter ideia, tinha uma bomba d'água em cima do púlpito para puxar a água da caixa e levar para o banheiro. E ela ficava do lado do pregador. Eu digo, meu Deus, como é que o pregador era ele. O pregador era eu, né? E como é que eu vou pegar com uma bomba d'água? Quando falta água, a bomba aciona automática. Aí eu lá, eu digo, Jesus, que negócio horrível. Então a gente foi reformando. Foi a nossa primeira experiência. Primeira experiência como pastor, como administrador e tudo, isso. Né? E daí a igreja... O pastor gosta de uma reforma, é verdade? Isso. Se não tiver reforma, ele não está alegre. Não, e tem um detalhe, não é feliz. E tem um detalhe, se não estava mais com a rádio, então ele não estava trabalhando. Ele vivia lá. Então ele no bairro, né? Quando foi convidado, ele também não foi convidado com salário, porque a igreja, a congregação, ela tinha uma situação financeira muito difícil e dava só para pagar o aluguel. Então, quando nos convidaram, o pastor não sabia que se estava totalmente Eu não sabia que eu tinha vendido a rádio. Eu não falei para ele. Porque não foi uma coisa por direção de pessoas, foi direção do Deus, do Senhor. O Senhor disse, se desfaça, ele se desfez, continuou servindo na igreja, fazendo escola de ministros, e fomos para essa congregação. Né? Então, nós passamos lá um ano e 3 meses pastoreando essa igreja. Como você disse, pastor gosta de reformas, Cid começou a reformar, o povo começou a ser ensinado sobre prosperidade, sobre uma vida de fé, uma vida de generosidade, que são características de crente, características de filho de Deus, generosos e amorosos. E eles começaram também a prosperar, né? Porque quando a gente fala igreja, nós somos a igreja. Então, quando a gente começa a fazer uma reforma no prédio físico da igreja, também está acontecendo reformas na parte espiritual da vida das pessoas.
E quem Porque pega elas estão junto, se doando, e sendo quem pega generosas. junto com Então, isso, Deus vai trabalhando para a vida delas também. e quem pega junto colheita. com aquilo que Deus está fazendo naquele lugar, também é abençoado, também tem a vida transformada. E a palavra de Deus diz que você planta uma semente e você tem colheita. Todo mundo que planta tem colheita. Então eles começaram a plantar, começaram a ser ensinados a plantar, e eles começaram a ver colheitas. Então a igreja começou a ser reformada e as casas, As famílias as começaram a famílias reformar começaram suas a reformar casas. suas casas. Então nós passamos 1 ano e 4 E a meses. gente vê, e lá eles eram pessoas que eram assalariadas, ganhavam um salário mínimo, Era. 2 salários mínimos no máximo. Era. Entende? Então a gente via. Eu certa vez, eu pregando, eu disse, olha, não aceite nada quebrado dentro da sua casa. Você está com um sofá quebrado, escorado com tijolo, com alguma coisa, uma perna quebrada, Joga está fora. rasgado, joga no lixo. Veja que coisa assim, para uma pessoa que não tem condições de comprar um sofá. Limpe o ambiente. Então era uma palavra bem, como é que eu vou fazer isso? Eu só tenho isso, né? Já vem na cabeça essa ideia. E aí obedeceram, né? Tinha gente que pegava o sofá, botava na cabeça e jogava no lixão. Chegava em casa, não tinha sofá. E rapidamente Deus supria, ou a pessoa tinha um aumento de salário na empresa, ou alguém doava um sofá, alguma coisa Que acontecia. espetáculo. E era muita gente contando Foi. testemunho na igreja. Pastor, eu fiz isso e aconteceu isso. Foi isso. Pastor, eu fiz assim e Deus fez assim comigo. Eu estou muito alegre. Quer dizer, as pessoas tinham experiência. Então eles chegavam com latas de tinta na cabeça para levar para a igreja. Massa corrida. Chegavam com caixa de massa corrida. Chegavam com saco de cimento nas costas. E trouxeram. E a gente foi fazendo. E a igreja ficou linda. A gente pintou, colocou ar-condicionado. Não tinha nada disso. Não tinha nem ventilador. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Quantos graus no verão lá em Caruaru? Rapaz, lá Um som de presente para é um cada só um. para cada pessoa lá. É um só para cada um. Mas na verdade. Mas não é tão quente que nem Porto Alegre. Não, porque lá Não. é quente durante o dia, À noite mas tem à uma brisa noite legal, né? a temperatura baixa, fica bem agradável, totalmente diferente. E tem vento, aqui não tem um vento, aqui É. vento. Porque aqui é tem bem 3 estações, abafado. né? Queimadura, Quinturão. Quinturão. E quintura. quinturão e queimadura. São 3 estações. Descobrimos isso. Porque No verão, né? nós viemos para aqui com todo mundo falando, né? Já do Você frio. vai ter o inverno, Frio, né? vai aguentar. Então a gente veio tentando se preparar Preparado para o Mas inverno. não dá pra Mas a fazer gente não calor. sabia que o verão daqui. Era pior que o de lá. E o detalhe é que saiu um bar também aqui agora. Vamos registrar o bar da Fabiana. Hoje. Foi ensaiado, foi ensaiado. Foi, me lembrei. Então, 1 ano e 3 meses naquele lugar, o Senhor nos treinando, que foi a nossa primeira experiência também, né? Foi onde a gente teve a experiência de abrir culto, de pregar, de pôr as mãos sobre os enfermos, de ver cura acontecendo, família ser restaurada. E assim, a maior alegria... Pessoas assim, possessas. E deixa eu te sendo dizer uma libertas, coisa. sabe? Coisas bem fortes acontecendo. mesmo. Uma das coisas que eu descobri Milagre. no reino é que a maior alegria, e a Bíblia fala sobre isso, é dar de que receber, né? Melhor Então, alegria da pessoa. Então a alegria do ministro é ver a transformação na vida das pessoas. É a sensação de que, Senhor, eu estou servindo, o que eu estou fazendo está alcançando, eu estou sendo um canal e as pessoas estão tendo as suas vidas transformadas. Eu digo muito pregando, a maior honra do ministro não é a patente, não é o Não é o título, né? não é as pessoas abrir a porta e ter aquela cadeira reservada com o nome reservado para ministros. Não é. A maior honra é você ter sido escolhido pelo Criador de todas as coisas, pelo teu Pai, por Deus, para servir a Ele, servindo Para ajudar pessoas. pessoas a conhecerem Entende? a Deus e terem Então as vidas você vê uma transformadas. família, você vê uma família como a nossa, chegar toda esfacelada. Eu cheguei doente fisicamente, doente emocionalmente, financeiramente destruída. Cid chegou destruído. E o Senhor, e os meus filhos, né? E o Senhor, a gente chegou naquele lugar e a palavra nos alcançou, porque alguém decidiu pregar a palavra, alguém doou sua vida para pregar. E a nossa vida tem começado a ser transformada e nossos filhos serão alcançados. Então, o maior presente do ministro não é títulos. Porque títulos você consegue em qualquer lugar. Né? Você estuda, você tem um título de doutor. Né? Você estuda, abre uma empresa, você tem dinheiro. Né? As pessoas também vão abrir a porta. Também você vai ter o melhor lugar. Não é isso. É você ver aquela pessoa chegar destruída e o Senhor restaurar a vida Tem dela. transformação. Eu falo muito que digo, ó, Você- Jesus não veio para... Você ter sido o cooperador. A Bíblia diz que nós somos de Deus
cooperadores. Então, esse é o maior presente. E com 1 ano e 3 meses, o Senhor nos tirou daquele lugar, daquela igreja, e nos fez voltar para a nossa igreja, a igreja sede de Caruaru, a igreja que hoje é a igreja centro, Verbo da Vida Centro, e aquela congregação, outro casal assumiu, e nós voltamos para a nossa igreja, onde a gente já congregava, e começamos a ser agora pastor auxiliar do nosso pastor. Isso que eu ia perguntar para vocês, eu queria entender depois como que foi essas sucessões Exatamente. de igreja Exatamente. até vocês Voltamos virem para o Rio Grande do Sul. Voltamos para a nossa igreja. Nosso pastor ficou sendo pastor presidente e nós, o casal pastor auxiliar. Com 1 ano depois, o pastor teve uma direção surgiu no coração dele o desejo de abrir uma obra em Portugal. E agora precisava de alguém que assumisse a igreja, a nossa igreja, onde a gente nasceu. Né? Então agora, onde vocês iam em turnos diferentes. Em turnos diferentes. No mesmo lugar, na mesma estrutura. Nós nos tornamos pastores no mesmo prédio. Então, no ano de 2009, 2008, final de 2008, nós assumimos a igreja, a nossa igreja, como pastores da igreja, pastor presidente. E nós agora enviamos o nosso pastor para Portugal, para ele abrir uma obra, Verbo da Vida, em Portugal. E a nossa igreja agora era a igreja que ia manter esse casal lá até que essa obra ficasse estruturada e ele pudesse viver, mas não mais dependendo da nossa igreja. E ao longo dos 15 anos que ficamos à frente dessa igreja, nós conseguimos... À frente da igreja, 12 anos, e os 15 anos é com a congregação. Junto, né? Então, esse trabalho durante os 15 anos, né? Esses 12 anos à frente de Caruaru, da sede, a gente abriu várias igrejas, né? A gente tem cidades vizinhas lá, que a gente abriu cerca de 7 igrejas, já tinha 4 abertas, então se torna 11, e nós éramos pastores presidentes com mais 11 igrejas, né? Então, passamos esse período lá de 12 e pouco, e daí Deus trata com a gente, né? Para a gente agora sair daquele lugar e ir para outro lugar. Então, eu não tinha muita clareza para onde seria. E a gente foi orar, e Deus falava muito acerca do sul, né? Do sul do país, do país. Eu já tinha aberto uma igreja aqui com o Caio e com a Renata, que ela está aqui, eles estão aqui há 6 anos. 6 anos. Então, Deus tratou com Caio e Renata que viriam para o sul. Só que eu não queria saber do sul, porque era muito frio. Tinha medo do frio. Medo do frio. E daí eu disse, chegou o tempo de Caio vir para cá. Caio ouviu essa palavra quando ele era líder de jovem lá da igreja. Bem jovenzinho, né, com acho que 20 anos. E ele ficou ouvindo aquela palavra no coração dele. E chegou o momento de Deus falar comigo, que eu era o pastor dele, né? Ele disse, rapaz, tu tem uma palavra para o sul, chegou a hora de você ir. Não demora muito. E ele disse, tá bom, pastor, eu vou. E o Benjamin estava doente ainda, né? Nesse período. Já estava doente, na verdade. E ele estava vivendo um milagre, né? E aí a gente veio, né? Veio eu e Caio, ficamos na casa do pastor Paulinho, que é pastor aqui da Zona Norte, na casa do Gilmar também, né? Ficamos na casa deles, passamos os 10 dias aqui, e eu indo para Novo Hamburgo junto com o Caio, a gente ia de trem, né? Pegava o trem, ia para Novo Hamburgo, e começava a andar a pé na cidade, sem conhecer nada, nem falava o idioma, né? O idioma gaúcho. Não tinha o bar. Não tinha o bar. Não falava nada. Próprio, né? Daí eu não falava nada. E não conhecia nada, nem conhecia a cidade. Então vamos andar a pé. A gente não ia de Uber a pé. Vamos andar a pé. Chegou um momento, Caio, será que aqui tem uma rádio? Cara, eu gosto de rádio. Eu posso pedir para dar uma entrevista e falar para as pessoas que vai chegar o Rema aqui, vai chegar a Igreja Verbo da Vida. Esse pastor, não sei onde é que tem rádio, não conheço também. Vamos andar. Aí a gente olhou, tem um nome assim, Rádio Felicidade, né, lá em Novo Hamburgo. Esse cara, uma rádio ali, ó, suado, foi no verão, quente pra caramba. E aí a gente chegou na rádio e disse, olha, a gente veio de longe, a gente veio de longe e a gente veio dar uma entrevista aqui na rádio. O cara olhou pra mim assim, vocês vão ter o privilégio de me entrevistar, porque eu já ganhei 2 prêmios. De rádio. É ousado. Veja que coisa louca. Então, o senhor deu muita sorte. E daí eu quero dar uma entrevista acerca de um assunto que eu tenho, que a gente quer trazer para cá, o Rema, é uma escola maravilhosa, é um seminário bíblico maravilhoso. E aí ele disse, o Rema, rapaz, eu conheço esse Rema. Isso era o diretor da rádio falando. Eu encontrei com ele logo de cara, assim. Eu já conheço esse Rema, tem um pastor de Porto Alegre que vem aqui fazer propaganda desse Rema.
mas o que é que vocês querem mesmo? Aí ele entrou e começou a falar, falamos do rema. E abriu-se as portas, isso era 10 horas da manhã, é o horário nobre do rádio, 10 a 11 da manhã, horário nobre. Ele abriu 15 minutos para a gente falar sobre o rema, sobre a igreja. Convidado. E eu falei, e na época tinha um Orkut, né? Era da tua época, né, o Orkut. Diante das cartas que o senhor falou lá atrás, que recebia, eu adorava receber depoimento no Orkut. Quando você abria ali, fazia o login, um depoimento novo, olha só que coisa boa. Alguns publicavam, outros não. E daí eu coloquei ao vivo, né? Enfim, foi bem legal. Aí a gente veio... Teve boa repercussão. Então. Fez o primeiro culto, teve boa repercussão, tinha umas 10 pessoas. Isso em Novo Hamburgo mesmo. Novo Hamburgo. 6 anos atrás. Novo Hamburgo, lá, 6 anos atrás. A igreja, então, que vocês sediaram quando vieram para o Rio Grande do Sul foi em Novo Hamburgo? Não. A gente deixou nossos filhos lá, né? Não, a gente estava em Caruaru e enviamos nossos filhos e eles abriram a igreja, iniciaram a igreja do Novo Hamburgo. Ah, mas vocês estavam aqui também? Não, eu na volta. Eu passei 15 dias aqui. A gente estava aqui assessorando eles. Assessorando. Alugando apartamento, escolhendo o local de começar as primeiras reuniões, isso. Comprando o primeiro microfone, deixamos eles aqui e voltamos para a nossa cidade, para a nossa igreja e continuamos o trabalho. Né? Em Caruaru nós tínhamos 10 congregações, 2 rema, uma unidade do rema e uma unidade do remo no presídio. Nós tínhamos alguns casais de pastores e tínhamos a igreja sede. E a gente continuou lá até 2019, quando o Senhor falou claramente com o Cid, que agora estava na hora da gente largar Caruaru, né? Treinar alguém, escolher alguém para assumir o nosso lugar, porque o nosso lugar é aqui no Rio Grande do Sul. Mas começou a pandemia. Então a pandemia... Exatamente. Pastor 2020, nenhum. Março de 2020. Fevereiro. Pastor nenhum deixaria sua igreja, né? Numa época tão difícil, as pessoas com tanto medo. Eu já estava pronto para vir, já mas teve que recuar, esperar ninguém sabia passar. o que ia acontecer. Então nós ficamos em Caruaru, pregamos na internet, seguramos a igreja, trouxemos todo mundo para ficar tranquilo que aquilo tudo ia passar. E em 2021 começamos um trabalho de transição para poder entregar a igreja lá e vir para cá. Um ano trabalhando, preparando a igreja. Preparando, né, o pessoal. A igreja, as congregações, os pastores. Todo mundo, né, fazer transições não é simples. Né? E aí em 2021, então, vocês iniciam aqui a Verbo Zona Sul? Em 2022. Verbo da Vida Zona Sul, 2021. 22. Em fevereiro de 2022. Fevereiro. Primeira reunião num hotel, né? E vocês em menos de 2 anos... Vocês já estão mudando de prédio, Me conta como é que está sendo isso. A igreja está ficando linda. Então, eu já visitei, eu estive lá naquele almoço. Fizemos as primeiras reuniões lá no edifício Murano. Isso. Né? Depois a gente teve que ter um espaço só nosso. Aí ficamos ali no Cristal, no Shopping Cristal. É um local pequeno, sem estrutura, mas que a gente tinha como o nosso local de reuniões. E agora estamos indo para Ipanema. Agora a gente está preparando o ambiente para a igreja, né? Para estruturar os departamentos. Já temos os departamentos, mas precisamos de um ambiente preparado para desenvolver. Prédio lindo, tive lá, está ficando espetáculo. Está ficando lindo. Que Deus está fazendo através da vida de vocês. A gente crê que a gente vai fazer o culto da virada lá. Né? Eu não sei se assim, vai estar totalmente pronto, né? Mas acredito que a gente possa fazer. Não, mas com o pastor pintando, acelera, né? O problema é esse, né? A pintura não fica tão boa, mas a gente tem que fazer. Mas nós vamos fazer, vamos começar 2024 lá no culto da virada. Amém. Você já está convidado. Obrigado. Pode deixar de ir. E grandes são as expectativas. Então a gente veio para cá nessa direção mesmo do Senhor para vir para cá. A gente veio com esse intuito, né? Alcançar a Zona Sul, né? Com a palavra revelada, a palavra da fé. E não só a Zona Sul, né? A Zona Sul tem 500 mil pessoas, 500 mil habitantes. Né? É bem maior do que a cidade de Caruaru. A cidade de Caruaru tem 382, né? No último censo. E só a Zona Sul tem 500 mil habitantes. Então, já é um bom campo, né? Para a gente desenvolver, enfim. Mas assim, a gente não gosta de ficar parado, né? A gente pretende alcançar o Rio Grande do Sul, né? Com várias cidades. O Rio Grande do Sul tem 497 cidades. Então, é muito espaço para muita gente trabalhar.
né? E a gente tem uma inclinação de enviar pessoas, né? Lá em Caruaru, de lá saíram muitos pastores e muitos ministros para vários lugares do país e fora do país, né? Tem gente de lá de Caruaru que estão nos Estados Unidos, né? Tem gente que está em Lisboa, né? No Chile, em Lisboa, Setúbal, em Lisboa. Setúbal, né? Em Lisboa, Estados Unidos, enfim, vários lugares, e fora o Brasil, né? Caruaru para Rio, Campina Grande, para São Paulo, vários estados. E pessoas congregavam com a gente, né? Que a gente acreditou no chamado, levantou, licenciou e a pessoa... E eu vejo que a Verbo ela tem muito dessa direção de Deus, esse mover do Espírito Santo, porque os pastores, eles seguem realmente a direção de Deus. Eles não tem aquela coisa do amor, não, eu vou ficar aqui para sempre. Não. Né? E eu acho muito legal, porque vocês estavam lá em Caruaru. Tão distante. Há praticamente 3 mil quilômetros. E aí, terra do jeans, né? Terra do jeans. Que eu conheço, né? Porque eu passo Maior feira. Maior feira ao ar livre do mundo é lá, né? Exato. Lá também tem o maior centro das artes figurativas das Américas, que é o Alto do Moura, né? Que é um artesão, né, que viveu lá por muitos anos. E ele é o criador daqueles bonequinhos de barro, né? E é conhecido no mundo todo. E muitas cidades reproduzem também, né? É bem legal. E é lá onde tem o centro dessas artes figurativas. E é pela primeira vez vocês estão morando fora de Pernambuco. Primeira vez. Então, Vitor, em 2009, Cid já não trabalhava mais no secular, já tinha aberto mão da vida dele profissional para servir ao Senhor. E eu ainda fiquei servindo ao Senhor, trabalhando no secular. Em 2009, eu peço demissão de todos os meus empregos, e eu tinha alguns. Também ela largou tudo também. Larguei tudo para ficar só servindo ao Senhor. E essa liberdade de você não estar trabalhando no secular, você estar trabalhando integralmente na obra, dá você condição de você, por direção, ir para onde Deus te chamar. Entende? Então, estamos aqui por uma direção do Senhor mesmo. Lá a gente construiu muita coisa. Deixamos nossa família. Além de você ter a igreja, né, você tem a tua vida também, que foi crescendo, as coisas foram acontecendo. E a gente fez muitas viagens, a gente ensinou fora do país, a gente já ensinou em Londres, já ensinou em Portugal, já ensinamos no Rema, né? E fomos para a África, fomos para muitos países com ministros, com pastores da igreja, levávamos grupos. Uma certa vez eu levei um grupo de jovens para Portugal, eram 15, 18 jovens. 18 jovens. Jovens afogueados, querendo algo com o Senhor, já crentes, já Primeira na igreja. Experiência mas que eu percebia neles que tinham chamado. Mas eles precisariam ter uma experiência missionária, né? E eles não tinham noção de como seria isso, né? Eles, bem jovens, às vezes 18, 22, 23, 24 anos, serviam fielmente na igreja. E Deus tratou comigo, né, com a gente, para a gente fazer para eles, trazer ou dar uma experiência transcultural. E aí a gente levou para o grupo e disse: rapaz, vocês precisam trabalhar, porque nós temos algo no coração para fazer. E aí o que é, pastores? Vocês vão pisar em Portugal, vocês vão fazer uma visita pregar lá em Portugal, vamos evangelizar nas praças lá em Portugal. Pregar para ciganos. Vamos pregar para os ciganos, vai ter muito, né? Vamos fazer algo novo. E os jovens ficaram afogados, vamos fazer. Eu digo: pronto, agora trabalhem para cada um conseguir sua passagem. A igreja não vai bancar nada. Eu quero ver quem está na fé aqui. Rapaz, foi algo assim sobrenatural. Jovem que não trabalhava, não tinha emprego, o pai não tinha condição nenhuma de ajudar também. Eles foram, encontraram empregos assim, sabe? Temporário. Tinha jovem na igreja que: pastor, eu posso ficar aqui na frente da igreja lavando os carros das pessoas e para elas me darem oferta? De que, rapaz, pode. Então tinha cada tipo de situação. E quando foi no dia da viagem, né, cada jovem estava com a sua passagem e dinheiro sobrando. E a gente juntou 18 jovens e tinha cerca de 50 mil reais nas mãos deles. E compramos todas as passagens. Fabiana era administradora, era o caixa. E cada um tinha direito a um valor para almoçar, para jantar lá. E ela segurou todo esse dinheiro. Disse: não vou dar a vocês antecipado para vocês não gastarem com besteira, né? Vocês vão serem... A gente dividiu. Porque a vida de missionário é assim. Passamos 10 dias lá e ela dividiu certinho. Cada dia tinha um valor para alimentação, para visitações, né, dos locais, para que eles queriam, tinha uma folga, iam para uma loja, né? Passamos 10 dias lá, né?
Desses 18 pessoas, desses 18 jovens, Aham. 14 estão no ministério. 14 foram levantados. 14 estão servindo ao Senhor. São no professores de ministério. rema, são pastores. Quase Quase. 100%, sei Quase. lá. Taxa de conversão maravilhosa. No ano de 2018, levantamos mais 16 jovens para fazer esse mesmo trabalho no Uruguai. E levamos esses jovens, e a maioria deles hoje estão ensinando nos remas, estão servindo nas igrejas, estão pastoreando. Amém. Então existe essa veia assim, de treinamento, sabe? De dar a oportunidade às pessoas, de ver as pessoas pregando. Sim. Porque o chamado está lá dentro. Mas precisa ter um local para você, né, começar a ser treinado, de você começar a ter as suas próprias experiências, de você começar a impor as mãos sobre os enfermos. E a gente tem essa veia de pegar essas pessoas e dar as oportunidades. E Deus tem feito coisas grandes Amém. através da vida dessas pessoas. E estão aí, servindo ao Senhor dentro e fora do país. Que É espetáculo. bênção, né? E como é que foi assim, você sentiu a mudança de cultura de Pernambuco para o Rio Grande do Sul? Saímos de Caruaru com 5 malas, deixamos tudo lá, uma vida lá, parentes, pais, meus pais são vivos, os discípulos também, e os amigos, e todas as igrejas. Muitas pessoas diziam assim, o que vocês vão fazer agora, depois desse tempo todinho, depois que vocês já estão mais velhos, já viveram tantas coisas aqui, fazer O normal é você recomeçar quando tem assim, 20 anos, 20 e pouco. E- Eu tenho 30 e pouco. E saímos com 5 malinhas, Carrega. chegamos aqui, alugamos nosso primeiro apartamento aí na Zona Sul. Nosso primeiro inverno, Sidney sofreu. A questão cultural, sabe, você falando da cultura, a questão cultural, assim, É um choque. é um choque e parece que o Rio Grande do Sul é outro país. É. Né? Você não Na só verdade, vai aprender um sotaque, é um idioma novo. É, E assim, as pessoas, elas pensam diferente. é, Elas pensam diferente, elas têm algo diferente. não é só E o falar. gaúcho é mais fechado O também. gaúcho é um Sim, pouco muito. fechado, mas tem uma diferença. Quando o gaúcho também se abre, ele é para sempre. Assim, É um ele grande amigo. ele é bem amigo, porque ele é muito sincero, sabe? Ele não é daquelas pessoas que ficam para lá e para cá e fingindo. Não, ele é sincero. Ou sim, sim, não, não, acabou. Então Mas eu tem- encontrei muitos assim. Eu acho que tem também diferente, né? Que todo canto Muitas tem. pessoas perguntavam assim, mas vocês não sabem não que lá no o gaúcho, o pessoal do sul, tem muita rejeição a nordestino. Né? Muitas pessoas diziam isso e eu acho Existe que a discriminação, a eu acho que pra discriminação tudo na vida, nordestina. né? Não senti dificuldade. Eu sei que tem a graça do Senhor É, sobre a vida da gente, tem. né? E eu não fiquei pensando sobre isso. Deus mandou, Deus vai dar graça, vai trazer pessoas específicas para nos ajudar. Ah. E isso tem acontecido. A gente é muito grato ao Tudo que Senhor. está acontecendo Tudo. é evidente. O Senhor. O Exatamente. Senhor. Chegamos aqui sem conhecer ninguém. Nossa filha mora em Novo Hamburgo. Aqui na Zona Sul, só a gente. E o pastor Humberto que veio conosco. Né? E Humberto com a esposa e uma menininha de 3 meses. Bebezinha. Olha aí. Primeiro inverno, sem conhecer ninguém. A gente não sabia nem. A gente imaginava assim, no inverno ninguém vai para a igreja. Porque lá no Nordeste Mas ninguém vai. tem sol para todo mundo, né? Então, mas no dia que chove, como o Nordeste não vê chuva, no Vai dia tomar que banho de chuva. no dia que chove, quase não vou para a igreja. Pastor, tá chovendo. Então a gente veio com esse O pessoal vai tomar banho de chuva mesmo. vai. Rapaz, E vai ficar em casa, né? 18 graus e eles com um casaco, não, acho que né? Tomando uma sopinha. Então a gente imaginou que É o aqui. inverno lá. Ele vai ser lá, todo mundo. É o inverno e as pessoas vão para a igreja. Então a gente não conhecia nada. a temperatura mais baixa lá é 18 graus. Né? É. Se chega a 17 ou 16, é num alto assim, numa lomba, assim, sei lá, um negócio E eu grande, sei- alto. E o Senhor tem trazido, Mas, o Senhor tem trazido pessoas têm chegado assim, dirigido mesmo pelo Senhor. Algumas pessoas de fora, olha, eu estou indo para aí, pastor, eu recebi uma ligação faz um mês que um casal está vindo do Recife. Nós não éramos os pastores deles. Eles nos conheciam porque nós somos verbianos, né? Nós somos do Verbo e eles são do Verbo Recife. E eles estão vindo para aqui, chegar aquele, no dia 15 de janeiro, chega um casal para nos ajudar. Quem faz isso é o Senhor. É o Senhor. Então, você perguntou da cultura, é isso. A gente sente realmente aquele choque cultural, É. mas a gente se adapta rápido, porque a gente vive pela fé. Então, a fé nos move. Ainda a mais que nos vocês são adaptar. ousados. Não. Não, parei que eu vou. Cheguei para dar uma entrevista na rádio. Exatamente. Vi numa entrevista. Cara, a gente saiu de lá, assim, a gente tinha uma vida confortável lá, a gente tinha tudo confortável, né? Mas a gente decidiu no coração viver pela fé desde quando a gente se converteu mesmo, porque a gente é muito grato ao Senhor pelo que Ele fez na nossa vida. Uhum. Então eu não tenho, para mim, a vida como preciosa, né? Até Paulo fala isso.
E a gente realmente decidiu largar tudo, né? Eu larguei tudo. Fabiana tinha carro lá, vende teu carro e vai embora. Vende tuas coisas, vão embora. Doa. A gente doou colchão, doou cama, doou sofá, doou geladeira, saiu doando para as pessoas. Fechamos o apartamento e vimos. E viemos para cá. Então, assim, a gente veio mesmo com 5 malas, como ela falou. 5 malas. Mas a gente não veio atrás de coisas. Eu não vim atrás de posses, de bens. Não, porque isso eu já tive, e muito, né? No secular, na igreja me proporcionou, e a gente larga tudo e vem de novo para cá. Então, assim, esse título aqui, Vai na Fé, eu acho que é importante. Né? Nossa cara, vai na fé. Viva pela fé. E viver pela fé tem muitos dissabores também que as pessoas desistem. Porque a caminhada não são flores, né? A caminhada é árdua. Né? Paulo certa vez disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a viver contente, eu tenho que aprender. É como aprender a amar. O amor de Deus, como diz Romanos 5,5, está derramado no nosso coração. Mas a gente precisa aprender a desenvolver esse amor. O amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor que não quer nada em troca, tem que ser aprendido para ser desenvolvido. Isso. Porque as pessoas normalmente querem algo em troca para gostar de alguém, para amar alguém. Mas o amor de Deus não precisa disso. Então eu quero te amar sem esperar nada que você me dê. Porque está dentro de mim o amor de Deus. Então, eu dei outro exemplo de, olha, rapaz, Jesus, né, não desceu de nível porque Judas traiu ele. Né? Judas foi Judas, mas Jesus sempre foi Jesus. Então, Jesus não quis se vingar e nem não, ele nunca desceu do nível dele porque foi traído. Quantas vezes o pastor, né, passa por situações difíceis de ser mal compreendido, né, de ser injuriado, sei lá, alguma coisa acontece e dá vontade de desistir, dá. Mas vontade dá e passa. Dá vontade de desistir, dá. Por quê? Porque muitas vezes, mas Senhor, estou fazendo a obra e pessoas estão contrárias, pessoas estão perseguindo. E aí Deus fala conosco. Ele diz assim, sem perseguição não tem graça. A graça, ela só se manifesta quando tem perseguição mesmo. Então, viver pela fé, eu vou lá e as portas vão abrir e vai dar tudo certo, vai chegar dinheiro de um lado, dinheiro do outro. Não é assim. Pelo contrário, a gente tira o dinheiro do bolso e banca as coisas, e paga, e abençoa, e doa. Né? Eu falei até na igreja certa vez, eu disse, rapaz, eu tinha um desejo lá de ter um carro antigo, né? Ter um Fusquinha 65. Né? Aqueles carros antigos, aquele Fuca, né? Que fizesse um barulhinho. Eu tinha um desejo. Todo pastor tem suas, né, suas vontades malucas. Assim. E eu disse, rapaz, um dia eu vou ter um carrinho desse. Aí um diácono lá da igreja, lá de Calor, ouviu isso. Rapaz, o pastor gostaria. Vamos comprar um carro desse para o pastor. Daí compraram um carro desse. Só que compraram um carro, a carcaça do carro. Porque eu dizia muito, eu quero um carro para restaurar. Eu quero comprar cada pecinha. Para restaurar. Eu quero comprar uma direção, comprar isso aqui, comprar uma marca, tudo original. Rapaz, eles foram lá em Maceió. Eles trouxeram de Maceió. Eles foram para Maceió, compraram um carro lá. E veio só a carcaça. E veio a carcaça em cima de uma cegonha. Aí chegou na frente da igreja, colocaram, que eu disse, misericórdia, o que é aquilo ali? Pastor, é o seu presente. O senhor não declarou o que queria? Eu digo, amém, irmão, mas não precisava ser tão acabadinho assim, não. Não, eu disseram assim, mas esse aqui tem um diferencial, pastor. É original. Ele é 67, o ano do Não, seu... 65. Ele era 67, o ano do seu aniversário. Então, ele é original, até a chave, a primeira chave tá 67, aqui. isso Só teve um dono. Só teve um dono. Tinha até o manual do carro. E o manual, tudo direitinho, tudo original, a chave. E eles viram, o pastor gosta de reforma. Então vai reformar o carro também, né? É uma característica. Cara, então assim aconteceu tanta coisa assim, legal. Né? E eu reformei o carro, ficou lindo. E no meio do culto, né, tem um irmãozinho lá que estava prestes a casar e tal. Disse, irmão, Deus falou comigo, eu vou te dar meu carro. Aí peguei o carro e dei para ele. Ele não saiu com o carro. Eu não andei no carro, não dirigi esse carro. Cara. Ficou lindo lá, bonitão. E na hora de que eu vou experimentar, Deus fala comigo, você precisa doar. O irmãozinho eu não tenho problema com isso. Eu digo, então vai ser agora. Foi. E ele, como não pediu, que ele não queria carro velho, ele vendeu e equipou o apartamento dele. Cada um com o seu pedido. Ótimo. E assim, eu digo... Cada um com a sua resposta de oração. Claro. E ele não era obrigado a usar o carro, né? Ele era obrigado a ter e fazer o que ele quisesse. Então, na verdade, assim... Deus trata muito comigo acerca de não ser apegado às coisas. Né? Isso eu acho muito legal. E nunca falta nada, cara. Não, é interessante que nunca falta lugar para morar, roupa para vestir. Nunca falta nada, sempre tem.
né? E quando tem, a gente sempre abençoa, a gente sempre faz algo que Deus vai multiplicando, né? Vai multiplicando. Então, essa reforma que a gente está vivendo agora é pela fé. É pela fé. Não tem um valor guardado para isso. Ah, ele trouxe lá do Nordeste X valor. Não, não existe isso. Então, é pela fé. Cada um vai chegando e olha a situação e Deus fala ao coração e abençoa, enfim. E a gente não tem muito que, vai ser assim. Não, vai ser o que Deus colocar, vai acontecer. O que ele fizer vai acontecer. Vai ser muito especial. Vai. Essa nova Já está temporada- sendo, né? Já está Já está sendo. sendo. Vai Já está ser sendo. bênção demais. Já tá sendo. Então a gente crê que na zona sul de Porto Alegre, né, venha o Rema também, que é essa escola maravilhosa. Vamos alcançar aquela região ali, né? Muitas igrejas, né, que podem fazer o Rema, que o curso ela é interdenominacional. Né? Se você é de qualquer igreja evangélica, qualquer igreja cristã, você pode se inscrever, que vai ser muito bem vindo, né? E abençoado. São 2 anos de curso e muda a vida, transforma a vida. É algo poderoso. Você que é pastor, que é ministro, faça o Rema. Você vai ver a diferença que vai ter no teu ministério, no teu chamado, porque vai vir esclarecimento, clareza daquilo que você tem que fazer. Né? É um treinamento poderoso. E isso, a parte, né? Essa vinda para cá, que a gente tem falado bastante aqui, tem sido muito gratificante. Né? Se você perguntar, pastor, aí, você está bem hoje, você está alegre, você tem vontade de voltar, né? E eu posso dizer claramente, né, falar por mim, por ela, né, que a gente não tem vontade de voltar, a gente não quer voltar, a gente não vai voltar, só se Deus quiser, né? Se Deus quiser, volta, é de volta. Mas a gente não tem, em hipótese alguma. O primeiro inverno que eu passei aqui, Vitor... Se resistiu ao primeiro, resiste ao segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Esse segundo Foi ainda tá. muito difícil. Eu sentia dores em toda a musculatura, cara. Eu estava em casa... Hipotemia. Hipotemia. Eu estava em casa e a gente não tinha muita habilidade nessa questão de aquecimento. Né? Vou te contar uma historinha. E aí dores, Fabiano, não estou aguentando. Aí esquentava a água, ia pro banho, tomava banho, comprei um aquecedor, aquele que é a óleo, botei do lado assim, mas não resolvia, ficava inquieto, tomava remédio para dor, orava, e põe a mão, e meu Deus do céu, nada, Jesus me ajude, que eu vou embora dessa terra, não aguento ficar aqui, vou morrer aqui. Congelado na minha sala, lá no prédio onde eu moro, parece que vira um... Não, no nosso prédio, ele... Parece que neva dentro. Ele neva. Não, ele tem esse momento de... É triste, cara. 19 graus. 19 graus. Não, aqui não. Tinha 3 graus, 4 graus, 5 graus. Baixou bastante, cara. O gaúcho nunca vai entender como o nordestino sente o frio. Eu fui visitar um irmão da igreja, estava bem no comecinho, tinha 2, 3 irmãos chegando, né? Aí, não, hoje vamos visitar o irmão, vamos jantar na casa dele. E chegamos lá. O gaúcho tem o hábito inverso do nordestino na questão de jantar, né? Geralmente lá, a gente chega na casa do nordestino, o jantar já está pronto na mesa, e nós começamos a comer e depois vamos conversar, bater papo até altas horas. Aqui é o contrário. Aqui você chega na casa do gaúcho e não tem nem a comida na panela. Ele vai conversando. Ele vai conversar, vai tomar chimarrão. E vai fazendo. Aí, vamos fazer o fogo do churrasco. Só que o nordestino congela. E eu pensei que era o contrário. Meu Deus, eu vim com a fome, cara. E o pessoal vai conversar 2 horas ainda. E nesse sentido, né, nesse inteirinho, as minhas pernas começaram a doer, um frio. Eu digo, meu Deus, eu tô com fome e com dor agora. E tu não sabia que não ia concentrar. Eu não sabia, meu pensamento, não sabia onde eu ia concentrar. Então o que acontece? A dor muito forte e com uma fome terrível, né? Rapaz, quase que eu não almoçava hoje, né? Só sentindo dor. E não jantei. E agora o pessoal quer que a gente converse 1 hora, 2 horas. Eu digo, vamos pedir uma pizza? Eu digo, irmão, eu vou embora. Olha aí, eu vou embora porque eu não aguento, eu estou sentindo muitas dores nas pernas. Mas, pastor, fica aí, aceleraram o processo lá, né? Eu sei que comi um pouquinho, muito rápido, e fui para casa. Cara, eles não entenderam muita coisa. Como é que o pastor vem na minha casa, começa a sentir dor e vai embora? Aconteceu alguma coisa assim, espiritual, alguma coisa diferente? Não, cara, era dor mesmo, era dor na cara, era dor nas pernas, era frio. Eu chegava em casa, aí eu pegava um secador de cabelo, botava debaixo do lençol assim, aquecia, para dormir daquela, depois passava tudo, né? Ia embora o calor, ficava só o frio mesmo.
Enfim, aí a gente acostumou nesse outro inverno agora, foi até um pouco menor, né? Já tem um tutorial, então, para o casal que está vindo. Isso, exatamente. E aí sabemos tudo. é algo maravilhoso, sabe? Eu já me adaptei, né? Nós sabemos tudo. Gosto muito da região, a Zona Sul é linda, e Porto Alegre, enfim, a região inteira. Eu já conheço várias cidades aqui do interior, né? A Serra Gaúcha também, já visitei muito. Não gosto muito de ir muito para Gramado, né? Eu já fui 11 vezes para Gramado. Essa, pastor, eu quero ir em Gramado. Não, cara, Não, vai outra pastor, pessoa. eu confundi. Já tô Em cansado Gramado. de Gramado. Todo mundo que chega O no café Nordeste quer colonial em conhecer Gramado. Gramado. É Tá entendendo? Então eu vou ser o Cicerone, eu vou ser aquele cara que vai com o Zóio agora, vai com o Leandro. Tem outras, vai com São Francisco de Paula, tem Isso. Gênios, Conheço, Cambará, tem conheço. Bento Gonçalves. Isso. Lindo. Eu dou aula em Bento Gonçalves. No Estamos Rema lá. Tem o Rema lá também. Tem o Rema lá em Bento É. Em Gonçalves. Caxias também tem. Caxias. Caxias, Bento Eu vi Gonçalves. vocês lá na formatura. Ah, Eu já Ah, dei tu viu que eu uma- Formatura acompanho? linda, né? Acompanha. Foi um festão lá também. Muito bom, Foi. benção demais. E é isso, estamos aqui para viver essa emoção, né? Viver essa vida de fé aqui em Porto Alegre. A gente tem uma bagagem, mas Deus renova tudo, cara. É uma experiência nova Você tem para a nos gente. ensinado. É verdade. Deus tem nos apresentado pessoas diferentes, né? E a gente está aprendendo com elas também. A Olha, gente está presente. aprendendo a amar o gaúcho, aprendendo a conviver E não é e fácil. passar. Não é Amar o difícil. gaúcho não é fácil. Não é difícil, porque a gente ama diferente, né? A gente ama sem esperar nada em troca. E tem acontecido. Temos recebido casais assim maravilhosos na igreja, né? A exemplo do Leandro, tem o Rafael, tem tantos casais preciosos assim, que a gente percebe que Deus tem algo para a vida deles, algo grandioso, né? E eu honro a Deus porque Ele tem nos dado esse suporte aqui. Porque não é fácil você sair de uma cidade com tudo pronto lá. Na igreja que você disse assim, gente, vamos fazer um jantar para casais. Cara, a gente não fazia mais nada. Todo mundo pegava junto, quando a gente ia olhar, estava a coisa mais linda, né? Então, você já tinha todas as equipes, tudo pronto. Não era só dizer, quero assim, e acontecia. A gente não Só se- apertava um botão. apertava um botão. Então as equipes já estavam treinadas, preparadas, tinha todo o recurso. E aqui a gente está começando. Então a gente tem que ter paciência, né, para não ficar preocupado. Não, todo começo é assim. Isso. Então a gente tem que realmente aprender com eles, né, eles aprendem com a gente vai caminhando e vai ser É uma uma história troca. linda, né? Sabe que é uma alegria muito grande poder ter vocês aqui. Primeiro, pelo depoimento de vocês. Ver como vocês se conheceram. E foi na idade que meu pai e minha mãe se conheceram. Então, Aham. isso é muito especial também. E ver que o casamento de vocês estava falido. Exatamente. Estava arruinado. Isso. E como Deus é poderoso em restaurar tudo. Isso. Absolutamente tudo. Então, Deus faz tudo de novo. Isso mesmo. Aham. Isso é muito especial. E ver o pastor Cid aqui se emocionar, né, pelo teu perdão, pela tua sensibilidade. Quando eu falo, Esse- eu sempre me emociono. E eu acho isso muito bonito, porque aqui a gente vê a humanidade de um homem, Uhum. né, declarando, através das tuas lágrimas, o grande amor que tu tem pela tua esposa. Quero beijar ela agora. Me dê asas, me dê asas. E ver Nossa. também como tu honrou a vida dela naquele momento que tu tinha todas as rádios numa mesma transmissão. Sim, sim. Tudo aquilo parou para que a tua profecia Se cumprisse. se cumprisse. Então isso Deus é é lindo, muito, né? muito, muito especial. Eu Deus é tô encantado pela história de vocês. Deus é lindo. Né? E eu nunca quis perguntar antes, porque vou deixar pro podcast. Né? Tem Então, muita história, né? é. Muita história. Então, vocês vão voltar aqui outra hora também, mas eu queria agradecer vocês assim de uma forma muito especial e é muito bom ver como vocês têm essa missão que Paulo tinha também. Eu sempre digo, né? Pedro e Paulo discutiam em Antioquia Aham. para ver como é que ia ser esse negócio aí, Isso. né? Então, Pedro falou, não, vamos ficar por aqui e tal, mas Era um acomodado. sanguíneo e um colérico falando. É, Os brigões. e vocês têm muito da semelhança, como a igreja, a Verbo da Vida tem, Isso. de Paulo, missionário, Isso vai mesmo. para o mundo, exorta, institui comunidade, igreja Isso aqui, mesmo. igreja lá, e volta, e daqui a pouco tem outra gente chegando e tal. Então, eu tenho muito desse espírito, eu gosto muito de ouvir sobre esse espírito missionário, porque é o Espírito Santo de Deus movendo sobre os corações de vocês, né? E isso nos inspira, é uma aula poder ouvir da vida de vocês, que é uma caminhada de conversão, uma caminhada de 2 turnos, de desencontros, mas sabendo que Deus já estava trabalhando muito na vida de vocês.
no turno da tarde e no turno da noite. É verdade. Isso. Porque o nosso Deus, ele é o Deus da restituição também. É verdade. Ele restaura e ele restitui. É verdade. Tempo perdido, coisas que ficaram pelo meio do caminho. E sabe? realizador de sonhos também. Resgata aquilo que as famílias acreditam que não tem mais como ter resgate. Tem, existe. Quando se falou de resgatou o respeito dos filhos, né? Os meus filhos são apaixonados pelo pai. Eles nunca pararam para lembrar que existe um passado. Na verdade, quando uma pessoa nasce de novo perto da gente, a gente costuma dizer isso, né? Não se cobre tanto. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não vou para o Senhor hoje não, porque eu não estou preparado. Quando eu estiver pronto, eu vou. Ninguém nunca vai estar pronto. Mas quando a gente entrega a vida ao Senhor, né, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Mas para desfrutar desse novo, não é de um dia para o outro. É um processo. Coisas que você precisa largar, você nem necessariamente não tem força para largar na mesma hora. Né? E o Senhor nem te cobra isso. Ele só quer que você sirva, Permaneça que você com ele, né? permaneça, que você persevere. E no processo, na caminhada cristã, você vai conseguindo ter força, sabe? Deus vai te alertando, Ele vai te dando estrutura e você vai largando coisas que não precisava. E vai pegando para você coisas que você precisa para que você possa avançar, entende? Então eu digo muito aos meninos lá na igreja, quando chegar uma pessoa que nascer de novo, o nosso trabalho como igreja é recebê-las, abraçar, é ajudá-las, né? E nunca julgar e nunca apontar. Esse não é o trabalho nosso. Né? A palavra por si só é luz. E vai trazendo luz, essa pessoa vai mudando. Um dia ela vai parar e vai dizer assim, como eu era, como eu estou hoje. Né? E a gente tem visto isso na nossa vida e na vida das pessoas também. Essa é a nossa alegria. E se vocês pudessem deixar uma mensagem para todo mundo que está nos escutando agora, qual seria? Vou dizer a você o que o Senhor me disse há muito tempo atrás. E eu prego muito sobre isso. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista de sua família. Não desista do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, mesmo que tudo pareça contrário. Mesmo que você tenha orado, mesmo que você tenha declarado e você ainda não está vendo a mudança que você espera. Mesmo que aquele emprego ainda não chegou, que aquela promessa ainda não foi manifesta. Não desista. A palavra de Deus diz que Ele não se alegra de quem desiste e retrocede. Porque quem desiste não fica naquele lugar, vai retroceder. Então o Senhor disse que é de degrau em degrau, de fé em fé. Persevere na palavra que Deus tem para a tua vida. Se Deus te deu uma promessa, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele só quer que você persevere, creia, sabe? E avance. Não desista. Deus tem um futuro bom. A Bíblia diz que eu que sei, né? Está lá em Jeremias 29. Eu é que sei os planos que tem ao vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. Amém. A mesma palavra eu poderia deixar, né? A mesma coisa, que isso é perseverança. Iniciar a caminhada com o Senhor, sabe? Às vezes as pessoas costumam ter aquele start e iniciam. Mas o mais delicado é você perseverar. Começar na fé é maravilhoso. Né? Você vai ter testemunhos e vai ter coisas, experiências maravilhosas. Os primeiros 6 meses você está encantado, tem milagres acontecendo, tem cura, você está alegre com a igreja, está alegre com todo mundo. Mas o mais complicado é o meio da fé. É o meio, por exemplo, você começa na fé, o meio do processo e o final. Você está próximo a partir para o céu, você está velhinho, está no final, então está tudo tranquilo, você já está saindo aqui, mas o meio, sabe? É onde você precisa perseverar mais. Depois de 2, 3 anos de crente, começam as dificuldades a aumentarem, porque vai chegando conhecimento para você e você vai entrar em questões de perguntas e isso aqui, vai dar um certo conflito na tua cabeça. Cobranças, e você vai descobrindo coisas dentro da igreja que você não gosta, pessoas que traíram, e você está no meio de uma caminhada. E se você não perseverar, você desiste. Você se desencanta com pessoas, você se desencanta com líderes. E se você não tiver uma firmeza doutrinária em quem você está crendo, se é em pessoas, é em ministérios ou é em Cristo, você acaba desistindo. A tua vida, você não pode colocar, sabe, expectativa em pessoas. Amém. Mas é só no Senhor.
Amém. Porque na igreja vai ter pessoas que vão te decepcionar. É. Sabe? Em lugares as pessoas vão te decepcionar. Agora, o meio da tua caminhada está lá. Passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, você já aprendeu tanta coisa, mas você foi traído, foi decepcionado, pessoas Não decepcionaram entenderam. você, não te compreenderam. É. E nesse processo é o meio da fé. Então, o começo da fé é maravilhoso, o final é lindo demais, mas o meio precisa de muita perseverança para ficar em Cristo. Lá em Hebreus, o Senhor diz assim, havendo feito a vontade de Deus, né, Alcanceis. se você perseverar, havendo feito a vontade de Deus, então primeiro você tem que fazer a vontade de Deus, é ficar firme, perseverar. Isso. Aí ele diz, alcançareis a Alcançareis. promessa. Então a Alcançareis a promessa, ela não está sendo executada no começo da tua Não. fé, ela vai acontecer lá no final. Aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Agora, muitos têm Desistir do meio do desistido do caminho. meio do caminho porque são apressados, É verdade. né? São angustiados porque querem as coisas funcionando naquela hora. Ah, tem que ser hoje, tem que ser amanhã. Deus me deu uma palavra, então vai ter que acontecer. E a pessoa, se não tiver um equilíbrio emocional e também um conhecimento da palavra, acaba desistindo da fé, acaba parando pela metade, né? Por isso que Paulo ensina muito sobre isso. Ele diz em Efésios, diz em Romanos, na carta aos Gálatas, em Hebreus, ele fala muito sobre isso. Persevera na fé, fica firme, persevera. Paulo diz, eu orei 2 vezes para que você não desistisse, para você saber quem você é em Cristo, descobrir quem você é em Cristo, né? Paulo quase desiste, só não desistiu porque ele já tinha um chamado, mas Paulo chegou para Deus e disse, olha, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Ele disse, Senhor, eu estou a ponto de desistir, né, em outras palavras. Tinha muita perseguição dos cananeus, tinha perseguição dos demônios, tinha muita gente perseguindo Paulo. Por quê? Por causa das grandes revelações que ele recebeu. Ele estava passando, escrevendo Novo Testamento, as cartas, e fundamentando a nova aliança. Então Paulo estava dentro desse contexto. E Paulo não estava compreendendo as perseguições, as surras, as pisas, as tunas de laço, né, que ele recebeu. Quase morria, ele caiu morto lá certa vez, e as pessoas se juntaram, oraram, e ele volta à vida por causa do Evangelho. Então, para viver o Evangelho, tem que ter perseguição, né? O sofrimento bíblico é por conta da perseguição, né? Não é porque você, eu estou sofrendo, é Deus me testando. Não, gente. Toda vez que você decidir pregar o Evangelho, vai ter perseguição. Isso. Pessoas não vão com a tua cara. Pessoas vão querer Isso. fazer coisas ruins com você por causa do Evangelho. E quando acontecer isso, dê glória a Deus. Você está no caminho certo. E persevere. Persevere, porque está no caminho certo. Quando é ministrado um evangelho que não tem perseguição, tem alguma coisa errada com aquela pregação, com aquele evangelho. Porque se não perseguirem, tem alguma coisa errada. Isso. Amém? Mas se perseverar, se persistir, você vai alcançar a promessa. Você vai chegar aonde Deus te colocou, aonde Deus chamou você para chegar. Entende? Então eu queria deixar isso, que quem está ouvindo agora e assistindo, né, que você persevere, que você Amém. fique firme. Sabe, Deus tem um chamado para a tua vida, tem algo novo, algo grande para a tua vida. Não para na metade do caminho porque tem uma dificuldade, porque tem uma barreira. Quando Paulo disse, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, né? Paulo não estava compreendendo o que era graça, né? Ele não sabia o que era graça. A graça é uma habilidade que Deus nos dá para enfrentarmos as dificuldades sem sofrer o dano. É como você ficar anestesiado passando por um grande problema. Glória. Não estou sentindo nada, eu estou passando um grande problema, mas eu estou passando alegre, eu estou passando rindo. A graça de Deus na tua vida faz com que isso aconteça. Aí Amém. Paulo vai simplesmente falar com Deus, né? Discutir com Deus. Ou então não estava entendendo a situação. Por que isso, Senhor? Ele disse, a minha graça te basta. Deus não disse, Paulo, eu vou tirar essa perseguição. Paulo, eu vou ajudar. Não, ele disse, Paulo, você já tem todas as ferramentas para Glória. passar por isso. A minha graça é suficiente para você avançar. O que é que acontece depois? Paulo vai para uma prisão, ele já tinha recebido essa palavra de Deus, e nessa prisão, ao invés de Paulo estar reclamando, murmurando, Paulo agora começa a louvar e a cantar. Paulo e Silas na prisão. Por quê? Houve agora o entendimento do que é graça. E aí Deus age. Amém. Portas se abrem, correntes se quebram, e Paulo passa e ele compreende o que é graça. Então, assim, Até o carcereiro se converteu. até o carcereiro se converteu, exatamente. Eu estou resumindo a história. Mas, assim, é importante a gente lembrar que na caminhada de fé, É verdade. se não perseverar,
acaba desistindo. Verdade. Entende? Então a nossa vida aqui é uma vida de perseverança. Amém. É uma vida de fé, mas é uma vida de perseverança. Porque as perseguições fazem parte dos troféus, né? Da sala dos troféus. É. Né? Não é nem as conquistas, são as perseguições. Porque elas nos dão munição para testemunhar. E Deus é bom em todo tempo ele é bom demais. Vitor, muito obrigado. Obrigado por a esse gente. tempo maravilhoso estar aqui com A você. gente Né? tá Estamos honra felizes demais. receber do Senhor E conta com a a gente. vida de vocês aqui, muito especial. A gente vai ter mais muitos encontros, tenho certeza disso. Amém. Então estamos disponíveis. E a gente vai poder testemunhar tudo que Deus está fazendo através do ministério Amém. de vocês. Expandindo cada vez Amém. mais. Glória. Chegando em muitas Cremos pessoas, nisso. muitos batizados, novos ministérios, novas Glória. formações. Verdade. O Rema Amém. explodindo lá Amém. também. Glória a Deus. Nós E cremos. Deus vai continuar enviando vocês, hein? Amém. Estamos disponíveis para o que Deus E falar. vocês vão receber muitas coisas muito especiais de Deus. Amém. Bom Muitas demais. coisas especiais. E aí quando vocês falaram da questão de que a gente tem que perseverar, porque a gente não recebe a promessa antes da fé, né? Sim, sim. Aí eu pensei numa frase assim que Deus não é instantâneo, Deus é invencível. Aham. Quando você persevera, você vence. Isso Exatamente. mesmo. Que Então, lindo, gostei. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nosso querido amigo também, o Zóio, nosso baterista, né? Vai vir outra vez também para a gente poder conversar mais. Amém. E eu queria entregar para os nossos pastores aqui junto contigo um pequeno mimo de Natal aqui. Vou pedir pro Boninho um gospel. É o Boninho Gospel, né? Ele cuida de todas as câmeras. Tem que conhecer ele aí. É um pequeno mimo. O Zóio entrega para a pastora, eu entrego para o pastor. Ô, Glória, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, gente. Quero declarar vitórias, liberdade, tudo que vocês tocarem vai ser a mão do Senhor tocando em cada vida, Obrigada. sempre como vocês estão fazendo há muitos e muitos anos. Amém. Quantas pessoas foram salvas através das vidas de vocês e vão ser ainda. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos filhos? Quantos filhos, Muitos né? filhos, Nossa. muitos. Muitos filhos. Amém. Vamos olhar para a câmera agradecendo aqui a vida da pastora Fabiana, do pastor Cid, do meu irmão também, o Zóio, Amém. e dizer para todo mundo, vai lá, fé!